Página do Banco Central, tá? Aqui, ó. BC lança consulta pública que disciplina a denominação de instituições financeiras. E, de novo, quanto a isso aqui, eu não tenho nada contra. Dizer que não pode chamar o Nubank de Nubank porque estaria confundindo com um banco. Aliás, eu nem sei se o Nubank já não é um banco, tá? Porque já está tão grande o Nubank que talvez já seja um banco a essa altura. Mas eu não sei. De qualquer forma, o problema a ideia é essa, que você não poderia ter instituições que se chamam de banco e não são banco de verdade, são só fintechs e coisa e tal. E até aí, não poder usar o nome banco, ok, se você preferir, né, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum, não tem nada a ver com o imposto do Pix, né? Só que, o Banco Central lançou a consulta pública 117 de 2025, referente à proposta de resolução conjunta com o Conselho Monetário Nacional, lembrando que este ano a presidência do Banco Central é o Galípolo, que é amiguinho do Lula, né? Pois é, que visa disciplinar a denominação de instituições autorizadas, inclusive o nome empresarial, o nome fantasia, a marca e o domínio na internet. O objetivo é conferir mais transparência à prestação de serviços financeiros e de pagamento à população. De novo, repara que fala só de nome, né? Só o nome do banco e coisa e tal, só o nome do banco. Até aí tudo bem. É uma consulta sobre o nome, não pode usar o nome banco. Beleza, né? Só que aí, olha só. Pela proposta, também será vedado às instituições autorizadas celebrar contratos de prestação de serviço ou parcerias operacionais para a realização de atividades relacionadas à oferta e serviços financeiros de pagamento com entidades não sujeitas à autorização de funcionamento do Banco Central. Caraca, botaram uma frase aqui que é para você não entender mesmo. Eu não entendo, você não entende, ninguém entende esse jargão aqui, né? Mas você repara, já não é mais só nome. Eles não essa consulta do Banco Central, que era só questão de nome. Não, que não pode usar o nome Nubank, tem que usar só Nu, ou Nu Instituição, Nu Sistema, sei lá o que, não pode usar Nubank. Até aí, porra, meio que foda-se, né? Agora, repara que já não é mais só isso, tem uma parada de pagamento aqui. Bom, vamos entender aqui o que é esse negócio de entidades de pagamento autorizadas por instituições de pagamentos, né? Aí fala aqui, ó, que é justamente, não pode mais emitir cartão de crédito é um instrumento de coisa, não pode fornecer maquininha para recebimento de cartões pelos lojistas, não pode mais receber pagamento de várias formas, não pode mais, um monte de coisa aqui. Ou seja, basicamente, essas entidades todas, Mercado Pago, Nubank e coisa e tal, vão ser proibidas. O Mercado Pago, a grande coisa que eles têm é justamente a maquininha deles do Mercado Pago. Se passar essa coisa aqui, não pode mais, proibido. Não pode. E por que eles estão fazendo isso? Exatamente porque é a questão do Pix. Eles querem que todo mundo seja ligado a um banco. Lembra? Se você for ligado a um banco, eles falam aqui, ó, se a empresa for ligada a um banco, não tem problema. Porque, no final das contas, o banco ele tem que fornecer informação para o Banco Central, tem que fornecer a informação para a Receita Federal. Eles estão proibindo as fintechs, que é justamente aquilo que o povo usava para fugir desse negócio, né? É muito mais barato fazer ali no Mercado Pago, ali na maquininha do PagSeguro, não sei como é que é o nome da parada lá. Tem o nome da maquininha lá do pessoal. O próprio Pix também, né? Você faz o Pix na maquininha e coisa e tal. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui? Eles vão proibir essas fintechs podem fazer um monte de coisa, mas não pode emitir cartão de crédito, nem receber pagamento de cartão de crédito, nem receber pagamento de Pix, nem nada. Não sei se você está sabendo, mas o nosso Banco Central tem um plano de criar um aplicativo que vai unir todas as suas informações financeiras em um só lugar, na palma da sua mão, como um super app. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central e idealizador desse projeto, diz que o objetivo desse app é criar competitividade entre os bancos. Mas vamos lá, como vai funcionar o super app do Bacen? Ainda não se sabe muito sobre como vai acontecer, né? Como vai ser as ações na prática. É importante que a gente possa auditar os códigos. Por que eu digo que é o risco desse tipo de tecnologia? É algo que o Peter Thiel, que é um dos fundadores do PayPal, denominou como um dispositivo totalitário. Não estou dizendo que o Drex é isso, mas que CBDCs, especialmente a CBDC de varejo, pode justamente ser ou se tornar em algum momento um dispositivo totalitário, em que experimentos econômicos, teorias econômicas das mais heterodoxas, radicais, possam ser testadas em algum momento. É juro negativo ou juro profundamente negativo, deeply negative interest rates, é dinheiro com validade, se o cidadão não gastar até certo dia, o dinheiro desaparece da conta, ou então é o dinheiro que acaba sendo bloqueado porque o cidadão não se comportou bem. Olá, senhoras e senhores, aqui é Nkrigai e você está comigo em mais um vídeo do canal. Então hoje vamos fazer uma questão falando de algoritmo
e práticas de trocas voluntárias. Mas indo a fundo realmente no que é a questão de práticas agoristas, vamos dizer assim, reais. Então imagine combater um estado opressor, não com armas ou protestos, mas com feiras livres e transações voluntárias escondidas. Soa estranho para algumas pessoas, pois essa é a essência do agorismo em si, uma filosofia libertária radical concebida ali entre 1970, conhecido por uma pessoa que foi uma figura meio que central da questão, Samuel Edward Konkin III. Konkin propôs nada menos que uma revolução de mercado, usando o próprio ato de trocar bens e serviços como forma de minar o Estado. O nome dado agorismo veio da palavra ágora, aquelas praças que eram conhecidas como mercados na Grécia Antiga, que simbolizavam uma sociedade ideal onde todas as interações sempre foram trocas voluntárias. Então Konkin era um libertário radical. Ele se denominava, de certa forma, até como um anarco-libertário de esquerda, tá? Aí, às vezes, para alguns pode parecer até estranho falar que era de esquerda, né? E anarquista ao mesmo tempo. Mas isso vem muito mais da questão de como as pessoas enxergam vamos dizer assim, as direções políticas, né? Então, usando, né, dessa questão do agorismo, né? Ele veio e, usando aquela questão do próprio ato de trocar bens e serviços, ensinando como uma forma de minar o Estado através de uma, vamos dizer assim, uma revolução de mercado, né? Então, o Konkin, ele era um libertário radical, né? E ele rejeitava completamente a via política institucional, no qual ele criticava até mesmo partidos libertários por tentarem mudanças por dentro do sistema, que é algo que eu também não concordo, tá? Entendeu? Porque quando você tenta jogar um jogo que as regras não permitem fazer as coisas da forma certa, você entra lá somente para ser corrompido ou ser mais um bobo gravatado, vamos dizer assim, gritando em cima de um palanque lá, e um estado ditatorial ele vai te ignorar completamente, né? Então, para Konkin, a única estratégia válida para acabar com o Estado seria tirar a legitimidade do Estado por completo. Então, o que se alcança quando, por exemplo, um número de pessoas suficiente simplesmente ignoram, vivem como se o Estado não existisse. Aí você pensa assim, mas como fazer isso na prática? E aí que entra uma das questões que acho que é o fato mais importante da questão de quando se cita o agorismo, né? Que é a questão da contra-economia. Então, assim, de uma forma simples, né? O agorismo, ele é, vamos dizer assim, um ativismo do mercado. Seria um ativismo de mercado. Ao invés de protestar com placa na rua, levar o vozinho pra passear domingo na Paulista, que não resolve bosta nenhuma na vida e na sociedade, o agorista, ele protesta abrindo uma banca e vendendo algo sem permissão, por exemplo, rindo na cara dos burocratas filhos da puta da prefeitura ou do governo federal. Então, tipo, é uma forma de resistência pacífica e altamente subversiva, né? Tirar o sustento do Leviatã estatal, transacionando fora do alcance dele. Então, como diriam, né? É aquele famoso lema que o pessoal usa muito hoje, né? Opt-out, né? Sair do sistema oficial e criar o seu paralelo. E a gente não precisa se enganar. Isso já aconteceu antes, já. Não é agora que pessoas inventaram isso, né? Então, pense em economias informais que surgem em todo o regime autoritário e caótico, né? O povo sempre lhe deu um jeito de negociar e sobreviver, por mais que leis absurdas existam contra a população, né? Então o Konkin, ele apenas teorizou esse processo e deu um objetivo consciente, né? Enfraquecer o Estado pela via econômica sem disparar um tiro, né? Então, sou até, vamos dizer assim, nossa, parece uma utopia libertária, né? Então, por exemplo, eu vou dissecar essa ideia para você e explicar mais ou menos essa contra-economia, né? Então, a contra-economia é basicamente toda atividade econômica voluntária que o Estado proíbe ou regula excessivamente. Vamos dizer assim, é uma forma de executar trocas voluntárias e economia por baixo dos panos ou fora do radar oficial estatal, né? Então, o Konkin, ele definia a contra-economia como um estudo ou a prática de toda ação humana pacífica proibida pelo Estado. Ou seja, aquilo que é ilegal, segundo a lei positiva, mas perfeitamente moral, segundo o direito natural da liberdade individual. Então, se ninguém está sendo agredido ou roubado na transação, ela é moral, mesmo que o governo odeie essa transação. Em resumo, para o agorista, ilegal não é o mesmo que imoral. Então, para ficar claro, a gente vai distinguir dois termos comuns. A gente vai falar de, por exemplo, explicar o que a contra-economia fala, né? Ela cita dois termos, mercado negro e mercado cinza. Então, o que seria primeiro o mercado negro? Atividades totalmente legais e clandestinas, envolvendo bens ou serviços cuja troca é explicitamente banida por leis. Então a gente pode dizer como exemplos assim, venda de narcóticos, armas, cigarros contrabandeados ou qualquer produto que é proibido pelo governo por alguma lei que ele diz que é proibido e não é legal. Então no mercado negro você encontra de tudo, desde um queijo artesanal que não é pasteurizado até dólar em espécie, por exemplo.
E quem vende e captura clientes está se arriscando a enfrentar a repressão estatal direta, né? Então, o cara que está no mercado negro, ele automaticamente vai ofertar produtos que não são autorizados pelo Estado e vai enfrentar sempre a repressão policial, multas ou prisão. E a gente tem um outro lado, que é o mercado cinza, que são o quê? As atividades informais ou sem regulamentação que contornam regulações sem ferir diretamente nenhuma vítima. Então aqui entram casos como, por exemplo, elisão fiscal. Operar, por exemplo, um negócio sem enquadramento de uma necessidade de alvará, pagar funcionários por fora ou por meios de pagamentos não oficiais e ou em outras moedas, fazer freelance sem emitir nota fiscal sendo informal, contratar um médico estrangeiro exilado sem revalidar o diploma dele. Então, nada disso é abertamente permitido, mas tampouco é um mal em si, né? São transações voluntárias que o Estado quer abocanhar e controlar, mas que você as realiza sem a permissão do mesmo. Então a moralidade, segundo o direito natural, fica do lado do agorista. Se duas pessoas acordam livremente uma troca, quem é o governo para impedir essa troca? Proibir o comércio pacífico é que é imoral. Então, contra-economia é a economia de resistência, onde você exerce seus direitos naturais, empreender, trocar e trabalhar, ignorando decretos injustos. Então vamos imaginar aqui uma cena. Imagine que João produz cachaça artesanal e troca com Maria. A Maria faz queijo de leite cru, por exemplo. Ambos estão felizes lá trocando a cachaça com queijo. O João deu cachaça e a Maria trocou queijo com a cachaça do João. Mas opa, o governo diz que é ilegal vender bebida sem pagar imposto. E laticínio sem aquelas inspeções sanitárias de algum escritório de fiscalização sanitária. Opa, peraí, precisamos, claro, da autorização do fiscalizador da prefeitura mediante aquela verba do cafezinho, né? Porque sem cafezinho, a prefeitura pode mandar agentes agressores atacarem o negócio da Maria e do João. E os dois fazem de forma legal e voluntária. Então, segundo o Estado, João e Maria são criminosos porque ambos estão negociando voluntariamente sem um carimbo ou uma licença da prefeitura ou regulação federal para permitir que eles vendam depois de beijar a mão de uma autoridade estatal. Então, para o Estado isso seria um crime. Mas, para a visão agorista, João e Maria são considerados heróis de uma economia de resistência. Essa é uma lógica da questão do agorismo e da economia agorista em ação, a contra-economia. Então vamos imaginar mais alguns exemplos concretos de contra-economia na prática brasileira para não ficar, vamos dizer assim, muito abstrato, né? Então a gente pode citar situações como, por exemplo, camelôs e vendedores de rua que não têm CNPJ nem querem pagar impostos sobre suas vendas. Desde o cara que vende água na praia até a senhora que faz bolo de pote. Então eles fornecem produtos e serviços úteis por preços menores, justamente por não arcarem com uma carga tributária burocrática por operarem na questão do mercado cinza. Que é o quê? É um mercado onde, usando brechas de leis estatais, eles praticam a elisão fiscal, que é diferente de evasão fiscal, né? A elisão fiscal é você aproveitar de brechas de lei para não pagar imposto ou pagar a menor quantidade de imposto possível, né? Então, o Estado vê os camelôs, vendedores e negociantes informais como se fossem criminosos ou piratas. Mas todo mundo recorre a essas pessoas informais por quê? Porque, convenhamos, né, cara? Ninguém aguenta pagar, por exemplo, 10, 15 reais num copinho de água num quiosquezinho de praia regulamentado, sendo que tem um vendedor camelô vendendo a mesma água por 3 reais na praia. Você não concorda? Então a gente pode citar aqui outros casos, por exemplo. Então a gente tem o quê? Pequenos agricultores, artesãos, que trocam mercadorias ou vendem diretamente ao consumidor sem passar pelo crivo da regulamentação. Então a famosa economia de troca, por exemplo, entre vizinhos, ou aquela pessoa que mora no interior da cidade e faz aquela venda de ovos caipiras num carro, né, anunciando com megafone. Leite engarrafado, vendido pelo carroceiro do bairro. Ou, daí você pensa assim, nossa, imagina o Estado olhando isso, né? Nossa, você é um criminoso hediondo porque você não quer homogeneizar esse leite, senhor carroceiro. Mas isso é o fato que é a contra-economia. Você tem pessoas informais satisfazendo uma demanda de forma voluntária, porém à margem de regras oficiais. Então a gente cita mais quem, por exemplo? A gente pode citar os profissionais autônomos que aceitam pagamento em moeda física. Sabe aquele encanador que, por exemplo, que você vai lá, pega um serviço com ele, combina, e ele te dá um descontão se você pagar em dinheiro vivo ou em Bitcoin, por exemplo, né? Então, ele está praticando também contra-economia. E você também está praticando contra-economia sem você saber ou aceitar pagar dessa forma para ter o seu descontão em dinheiro vivo. Ambos ganham. Ele fecha o seu serviço e você paga menos. E o perdedor é o parasita estacionário chamado governo. Infelizmente, o Estado, né, ele irá destruir em breve a circulação do papel moeda. E
cada vez menos essa opção, por exemplo, do dinheiro vivo, ela vamos dizer assim, ela vai ser, de certa forma, criminalizada, né? Então a gente tem também, por exemplo, meios de contra-economia através dos moedas alternativas ou criptomoedas, que é o que mais o pessoal conhece aqui, né? Então você vai para utilizar isso para escapar de controles. Então você combina com alguém, eu te pago em Bitcoin aqui para evitar registro bancário, taxa, eu quero ter mais privacidade com você e tal. Vamos fazer um serviço combinado aqui de uma transação de pessoa para pessoa, o P2P. Isso também é contra-economia aplicada, porra. Então vocês dois concordam, vocês fazem uma transação e nenhum banco ou estatal fica sabendo ou leva alguma parte, né? Então, maravilha. Então, nenhuma dessas ações, se você reparar no que eu disse, envolveu violência ou fraude. São todas ações pacíficas, voluntárias e mutuamente benéficas. O único prejudicado aqui é o Estado, que deixa de extorquir um dinheirinho ou de impor a sua vontade, né? Então, por isso que o Conkin considerava a contra-economia não apenas moral, mas necessária. É a população dizendo não às intromissões estatais através de suas ações cotidianas e políticas absurdas. Então, você está cansado de tentar por eleições, mudanças e ser ignorado numa ditadura? Apenas você tem a opção de protestar, mais efetivo, sem chamar atenção, sem violência, protestando com o seu dinheiro. Isso sempre é efetivo, por quê? Quando o Estado perde seu sangue, ou entre aspas, o sangue impostos via extorsão, ele perde o mecanismo de ação e todas as suas ações custaram mais caro para ser feitas, ou seja, se o Estado está recolhendo menos imposto porque a economia informal está deixando de dar parte do dinheiro para o Estado vai ter menos formas de pagar os seus agentes cães estatais como funcionários, sistema policial, militar, etc, para perseguir as pessoas, porque ele vai ter que pagar essas pessoas de algum jeito. E se tem menos extorsão via imposto, tem menos dinheiro para pagar essas pessoas. Ou o Estado simplesmente vai ter que imprimir dinheiro para pagar essas pessoas e vai destruir a moeda que ele mesmo está usando para pagar essas pessoas. Ou seja, essa moeda vai começar a virar lixo, entendeu? Então o sistema, o Estado, ele começa a ruir aos poucos, de forma muito mais efetiva, com uma prática de contra-economia, do que, por exemplo, pessoas que acham que ficar levando vovozinha para passear na rua ou apertando o botãozinho em caixinha mágica, acham que vai mudar as questões das coisas numa questão de ditadura num país que, por exemplo, se tornou um narco-estado como o nosso. Então, e não posso negar, né? É claro que quem pratica contra-economia, ele assume riscos, né? O Estado não gosta de ser ignorado e vai reagir com fiscal, com polícia, com multa, etc. Agora, a maioria dos agoristas sabem disso e por isso atuam de forma discreta e engenhosa, criando redes de cooperação e proteção mútua, né? Então, com o tempo, essas redes, seja de bairro, seja de cidade, seja estadual ou que se expanda como efeito de redes de cooperação social, essas redes vão crescer e fazer frente à economia oficial. Então, o Conkin, que sonhava com a expansão da contra-economia, ele dizia que a contra-economia, quando as pessoas a descobrem e têm as ferramentas para fornecer, para alcançar esse meio, a questão da contra-economia ela acaba substituindo a economia branca, que é a economia comum legal, legalizada pelo Estado, né? Então, tornando o Estado, assim, aos poucos irrelevante. Aí você pensa assim, bom, uma utopia, talvez, mas exemplos históricos mostram lampejos disso acontecendo durante anos e décadas, né? Vamos dizer assim, desde a época que o Conkin falava disso. Então, antes de entrar em exemplos reais, porém, a gente vai entender melhor por que recorrer à contra-economia, né? Que há de tão ruim do sistema estatal, por exemplo, para que justifique pessoas a serem empurradas para, vamos dizer assim, virarem fora das leis, entre aspas, diante do Estado. Então, é aqui que eu entro para vocês para falar um pouquinho do Estado, né? Que imposto é roubo? Você já provavelmente ouviu falar desse mantra pra caralho, né? Então parece exagero retórico, mas pense bem. Quanto seu dinheiro o Estado ele te toma todo mês, todo ano? E ele te devolve em serviço de qualidade? Pois é, o Estado, especialmente no Brasil, atua como um sugador de riqueza, né? Um buraco negro na tua carteira. Ele destrói seu poder de compra via inflação, que todo mundo já conhece, leva uma grande fatia de sua renda em impostos e gera sua liberdade financeira com regras e vigilância. Então vamos dissecar por partes, né? A inflação nada mais é que o governo roubando pelo disfarce da emissão da moeda. Isso no meu canal foi ensinado exaustivamente já em vídeos anteriores, como desde o início, lá quando eu postava vídeos no canal, primeiro canal lá da série do Colapso das Nações, até vídeos mais recentes que eu falei que dinheiro não existe. Então, quando o Banco Central imprime dinheiro demais ou expande crédito além do saudável, o valor de cada unidade monetária em circulação cai. Então, o resultado é preço subindo, seu salário comprando menos, e é aquele negócio do imposto oculto, né? É um imposto sem passar pelo crivo do Congresso, né? É uma forma de enganar as pessoas através da moeda, forma que captura muitos leigos, né? Não é à toa que eles não ensinam economia doméstica, economia financeira de forma sucinta em escolas e colégios, porque as pessoas não entendem como funciona isso, né? Então, desde o Plano Real em 1994, o real já perdeu cerca de 87% do seu valor, né? Então, é isso mesmo que você ouviu certo. R$100 em 1994 compram o equivalente o que R$13 hoje compra.
Então a inflação acumulada nesse período foi de mais de 700%, ou seja, o governo brasileiro conseguiu, né, derreter a moeda ao longo de 30 anos mais de 700%. Então, tipo assim, eu cito esse dado de derretimento da moeda pegando um exemplo de que eu consigo citar de 1994 até 2023, por exemplo. Ou seja, o governo brasileiro conseguiu fuder, de modo que quem guardou o dinheiro debaixo do colchão sempre acaba se dando mal, né? É como um sorvete derretendo. Se você não consome rápido, gastando seu dinheiro logo, ele, desaparece. O Estado, ele adora uma inflação, né? Porque pode gastar além do que arrecada e quem paga a conta sempre será você e eu. Então, com a perda do poder de compra, é a forma de roubo descarado, velado, né? É literalmente uma transferência de riqueza silenciosa do povo para o governo. E o mais genial pro Estado, né? A maioria das pessoas nem entende de onde essa carícia vem. Muitas vezes eles vão falar assim: ah, culpa do empresário que aumenta o preço, da ganância, é dos marcianos, tec lá do Marte Ataca, qualquer coisa. Menos a impressora de dinheiro Brasil e o Banco Central, né? Então a gente, como ama o Estado, a gente precisa comentar sempre dos impostos extorsivos. Então, se a gente já tem a inflação que é um ladrão sorrateiro, o imposto é o ladrão oficial e descarado, né? Aproximadamente 35% do PIB brasileiro é arrecadado como tributos. Isso significa o quê? Em média, você vai trabalhar de janeiro a abril. Se você trabalhar de janeiro a abril, esses meses trabalhados são tudo revertido em imposto do governo. Só depois que você começa a trabalhar e o que você ganhar de abril para dezembro, o dinheiro seria seu. Essa seria a equivalência da fatia que o Estado toma de você, do seu trabalho, né? Por vezes até muito mais do que isso. Por exemplo, para empresas, que eu estava citando, por exemplo, de pessoa física, mas para empresas, MEIs e pequenas pessoas com empresas menores, grandes, a fatia de imposto que eles tiram do trabalho das pessoas chega a variar em torno de 40%. Tem que começar a citar imposto sobre imposto cobrados indiretamente, sabe? Então o agorista, a gente pega e olha para isso e conclui: pronto, roubo é roubo, esteja essa porra na lei ou não. Afinal, imposto, ele é coerção. Não é, cara, não cai naquele papinho. Ah, o contribuinte, cara, contribuinte é quem escolhe contribuir, cara. É coerção, mano. Você tem que pagar, ou senão vai homens armados aí, um policial da PF, vai na tua porta, cara, o pessoal da Receita, te prender, cara. Tenta não pagar o IPTU por alguns anos pra ver o que acontece com a sua casa. Não existe propriedade privada no Brasil não, meu jovem. Não pagou imposto anual, em alguns anos eles vão tomar tua casa. Seu carro, se não pagar IPVA, esquece, cara. Na próxima blitz aí eles pegam. Então no Brasil não existe propriedade privada, existe só uma coisa chamada concessão de posse. É isso que as pessoas não entendem. Concessão de posse é o quê? A propriedade privada é tua enquanto eu deixar você ter ela. Se você não pagar imposto para manter a propriedade privada, eu tomo de você. Isso é concessão de posse, isso é uma coisa que existe na China, só que lá ele é mais descarado, né? Aqui não, aqui desde a Constituição de 88 tudo é veladinho, tranquilinho, e só fica sabendo disso o dia que você esquecer de pagar o IPTU lá, pegar uma herança de um parente esquecido da família que morreu. Vai dividir lá e vai ver que o cara não paga IPTU há 10 anos. Tchau, a casa não vai ser mais da tua família não, cara. Vai ficar pra prefeitura, pro estado, diabo que o parta, né? Então, é aquele negócio. Podemos discutir se algum imposto talvez fosse justificável pra manter serviços básicos e blá blá blá. Mas no Brasil, é aquele negócio. Você paga imposto, uma carga tributária do nível da Escandinávia, e recebe tipo nível Bostil pior, né? É aquele selo de qualidade, né, que você vê de coisas que o estado faz, como por exemplo a ciclovia Tim Maia lá na Avenida Niemeyer no Rio de Janeiro, qual os caras torraram uma caralhada de dinheiro, aquela porra caiu com gente lá de cima, né? Tipo, literalmente desmontou o bagulho de tão mal feito que foi. Então é aquele negócio, estrada esburacada, escola caindo nos pedaços, hospital em colapso, gente colocando leite na veia de criança lá, matando gente no hospital, porque o pessoal trabalha recebendo salário atrasado. E é só coisa boa, né? Então a gente precisa citar que boa parte do dinheiro que é tirado através de extorsão por imposto vira corrupção, privilégio político, burocracia que enche tudo lá, políticas de coisas grátis que não são grátis, né? Ou seja, o governo pega seu dinheiro suado e muitas vezes faz o pior do que você faria com ele, né? Então, não surpreende que quem descobre brecha para sonegar se sinta eticamente bem, né? É quase legítima defesa do seu bolso, né? Então, de certa forma, o brasileiro ele já tem uma veia também, em alguns, praticar contra a economia de forma inconsciente, né? Então, dizem dados que a maior parte da economia informal do Brasil, a economia cinza que consegue fazer uma elisão fiscal, eles são em torno hoje de 16% do PIB. É o quê? Gente escapando de imposto e regulação para tentar sobreviver, né? Então, se o governo fosse tão bom, ele não precisaria te forçar a sustentar ele, né? Você pagaria voluntariamente pelos excelentes serviços. Aí sim você seria um contribuinte, né? Hoje a gente não é contribuinte, a gente é extorcido e coagido a pagar. Então você é pagador de imposto, cara. Você não é contribuinte o caralho. Quando alguém fala, contribuinte brasileiro, lá na televisão com a cara de pão com ovo lá,
Cara, você não é contribuinte porra nenhuma, cara. Tu é extorquido, paga ou enfia uma arma na tua cara e te leva embora, te vão botar na cela, tomar tuas coisas. E outra coisa que o Estado adora fazer, que ele é super bonzinho, é o tal dos controles de capitais e confisco, né? Quem não lembra e não conhece a história, que já foi citada aqui em outros lugares. Ah, o governo Collor de Mello e seu confisco de poupanças em 1990, né? Então, foi um verdadeiro sequestro de dinheiro alheio, né? Muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas tiveram colapso, né? Aí você pensa assim, mas isso faz tanto tempo, né? Assim, mas a questão é a seguinte, quando convém, o Estado ele nunca vai hesitar em confiscar as coisas de você. Aí você pensa assim, mas o confisco do Collor? Mas isso foi há décadas. Hoje temos instituições sólidas. Será mesmo? Então, vamos dizer assim, em 2020, por exemplo, lá na Argentina, a Argentina fez algo parecido com o Collor. O que eles fizeram? Na Argentina, eles fizeram confisco de dólares na conta. E quase todos os países que já flertaram com restrições severas é quando eles entram em crise fiscal, coisa que está acontecendo hoje aqui no Brasil. O Brasil atual, por exemplo, ele já faz coisas não para confiscar você direto, mas ele coloca tanta regra para você movimentar seu capital, que, por exemplo, você não pode sacar valores acima de 30 mil reais sem ter que pedir permissão pro gerente do banco, entendeu? Então, você não pode movimentar o que é seu livremente, entendeu? E, assim, se você tentar usar moedas estrangeiras, eles vão colocar taxa, imposto, tem limite no Pix e saque em dinheiro que pode ser alterado a qualquer momento pelo Banco Central, conforme as necessidades de combate a crimes. Eu tô que tudo que o Estado faz é pro seu bem, né? Até quando ele te enraba é pro seu bem também. Porque você poderia ser vítima de fraude. Então vamos proibir que eles movimentem dinheiro livremente para que à noite, por exemplo, ou em horário X eles não possam movimentar dinheiro. Então eles vão sempre usando uma desculpinha de segurança e vão inserindo coisas para limitar a sua movimentação e liberdade, né? Sem falar da própria vigilância em si, isso, né? Então o Pix é aquela panaceia financeira, né, que apesar de super prático, né, deu ao governo um mapa completo de transações nacionais e rastros das negociações da população inteira, né? Então, hoje, somente, né, as fintechs como banquinhos digitais não são enquadradas ainda a delatar totalmente seus clientes, né? Claro, sempre que você tentar ter um pouco de privacidade na sua vida, para ao menos fechar a porta do banheiro para cagar em paz, por exemplo, que a privacidade, cara, é só privacidade. Não, o Estado ele não quer privacidade, ele sempre vai vir com uma nova. E a nova agora, que tem aqui em abril, que eu fiquei sabendo, é o Bacen, veio com uma história de querer proibir bancos digitais, por exemplo, de agirem como bancos. Algo que poderá, por exemplo, acabar com instituições como o Inter, o Mercado Pago e o Nubank, por exemplo. O Bacen, ele quer passar uma normativa que desconsidera fintechs como bancos para proibir serviços financeiros pelas mesmas, olha só. O que obrigaria elas a serem associadas aos bancos, já do antigo oligopólio bancário parasitário do Brasil, para somente assim poder oferecer serviços financeiros como cartão de crédito, Pix, etc. Bom, imagine só, né? Se isso ocorrer, já sabe, né? Somente bancos formais poderiam exercer transações com o Pix e usar cartões de crédito. Aquelas empresas de cartão digital pré-pago, sabe? Aqueles cartõezinhos como o Crypto, da Bybit, Off-Ramp, Cast, etc. seriam proibidos no Brasil. Sim, eles querem, de qualquer forma, tirar a porta do seu banheiro e ver o que você está fazendo dentro do seu banheiro, amigo. Afinal, se você não tem nada a esconder, por que não cagar de porta aberta e nos provar que você é um bom cidadão, não é mesmo? Então, a gente cita aqui também, quem já falou também, o Drex, aquele futuro distópico maldito, que é aquela cereja de merda no bolo de merda, né? Aquela CBDC do Banco Central, que eles dizem agora que não é moeda, que é um sistema de pagamentos, né? Que dizem que vai modernizar, facilitar pagamento, integração de contratos inteligentes, mas a verdade do tudo é que o Drex está implementando uma CBDC como todos os outros países ditatoriais estão tentando fazer, né? É aquele sonho molhado de controle estatal do Stalin, emitido e gerido pelo Banco Central, com cada real digital sendo programado, né? Então imagine só que beleza poder congelar instantaneamente o saldo das pessoas, sem ordem judicial, registrar cada centavo, proibir gastos das pessoas de acordo com o CNPJ do tipo da empresa. Não, essa renda Drex aqui não pode comprar carne. O CNPJ lá da empresa vende carne. Você não pode comprar isso aqui em tal loja. Porque esse dinheiro aqui foi dado para você para comprar gás de cozinha. Porque você quer comprar arroz, entendeu? Então é exatamente isso. É um controle muito forte, né? Então, resumindo a ópera, o Estado te toma dinheiro para inflação, te suga imposto e tenta te prender dentro do cercadinho financeiro dele. Então, se você guarda em espécie, ele desvaloriza na inflação. Se coloca no banco, ele vigia. Se tenta mandar para fora, ele põe limite. Converte em dólar, ele ameaça taxa pesada ou proibir. E a gente viu até que recentemente, que eu comentei em outros vídeos aqui, o pessoal tentando banir o uso de USDT e stablecoins em carteiras próprias, pedindo para autocustódia, né? Enfim, é aquele abusador financeiro, né?
Então, diante disso, é a contra-economia que deixa de ser apenas uma aventura ideológica e vira uma questão de sobrevivência e bom senso. Então a gente não está conversando aqui de teoria, de filosofia, de balcão de boteco. Então por isso, agoristas criticam fortemente o Estado e buscam alternativas. Então chega de sustentar um sistema que literalmente trabalha contra você. Mas será que é possível hoje, por exemplo, fugir de esquemas como esses? Então a gente tem que olhar exemplos de países onde pessoas foram obrigadas a recorrer contra a economia graças à incompetência do governo. Então a gente pode ver, por exemplo, países aqui agora e falar de alternativas tecnológicas, né? Por exemplo, lógico, Bitcoin vai estar nessa história também. Então, se a gente citar aqui exemplos internacionais, a gente pode citar os mais próximos, né, que a gente tem. Venezuela e Argentina, por exemplo, se tornaram, infelizmente, estudos de casos sobre como os estados destroem moedas e liberdades e como que o povo reage pela via da economia paralela. Então, por exemplo, na Venezuela, foi um país muito rico em petróleo e viu seu governo imprimir tanto dinheiro e controlar tão rigidamente a economia que entrou numa hiperinflação de proporção histórica, né? Nos últimos anos de inflação absurda anual, foi medida casa de milhões de %. Então chegou, por exemplo, ao ponto do FMI projetar a inflação de 10 milhões de % de inflação na Venezuela, por exemplo, em 2019. Isso significa que preços lá se multiplicavam por 10 a cada poucos meses. E a moeda deles virou piada, né? Igual aquela moeda da Alemanha da época sabe, de 1920, 1930, teve a inflação na Alemanha após a Primeira Guerra. Tem aquela foto daquelas crianças empilhando dinheiro, brincando com dinheiro, fazendo pipa com nota de cédula dos Reichs lá, né? Dos marcos lá da Alemanha, né? Então, na Venezuela aconteceu a mesma coisa. Era cédula jogada no lixo, as pessoas iam pagar umas das outras, elas não contavam dinheiro. Elas pesavam aquele monte de nota numa balança por quilo para poder pagar as pessoas. Ninguém contava dinheiro, porque o dinheiro não valia mais nada. Então, diante de um colapso como esse, por exemplo, o povo da Venezuela não teve escolha. Eles tiveram que recorrer massivamente ao mercado negro, principalmente ao mercado cinza. Então, dólares americanos se tornaram a moeda de fato para qualquer transação séria lá, mesmo sendo ilegal. Todo mundo queria dólar. Então, fez o que o governo da Venezuela? Meteu taxa de câmbio, tentou controlar e tal, mas daí o pessoal começou a negociar dólar por baixo dos panos e foda-se que o governo tá falando. Começou a rolar lá o famoso Dollar Today, né? Completamente fora do controle estatal. Então o governo tenta reprimir, né? Culpava lá os especuladores imperialistas pela inflação. Sério, queriam prender, até lá na Venezuela, eles tentam prender, por exemplo, as pessoas que publicavam a cotação do dólar paralelo, entendeu? Mas nada disso adiantou, porque quando a moeda local morre, a população naturalmente busca refúgio em qualquer outra coisa de valor que tenha a liquidez e movimentação mais fácil. Então, por exemplo, na Venezuela, além do dólar físico, a criptomoeda ganhou muita popularidade. A Venezuela chegou a configurar entre os países com maior adoção de Bitcoin no mundo. Por quê? Porque qualquer coisa era melhor que Bolívar e mais confiável que o sistema bancário local. Porque o sistema bancário da Venezuela, até hoje, congela a conta, limita saque e decretava feriado bancário para ninguém sacar dinheiro do nada. Então, por exemplo, Bitcoin, o venezuelano lá conseguiu enviar muito dinheiro para o exterior para famílias ou receber dinheiro do exterior lá para dentro, dando controle de sanções. Eles também usavam Bitcoin e outras criptos para proteger salários da hiperinflação. Por exemplo, convertendo imediatamente após receber, né? Porque se eles ficassem em Bolívia, o salário viraria, em semanas, né? Então, tipo assim, eles recebiam em Bitcoin, convertiam um pouco mais stablecoin em dólar lá através de aplicativos de finanças descentralizadas, né? Como existem casas de corretoras em aplicativos que são descentralizados, como por exemplo, o pessoal conhece muito aquela Uniswap, né? Entre outras, né? Então, lá na Venezuela, até mesmo minerar Bitcoin virou negócio lá. Porque a energia do estado lá teve que ser subsidiada porque ninguém conseguia pagar. Então, o que o pessoal começou a fazer? Já que eu tô tendo a minha energia subsidiada pelo governo, eu vou minerar Bitcoin pra ver se eu consigo dinheiro de verdade. Mas lá, e o governo foi lá e tentou copiar isso, lançando... até mesmo eles tentaram lançar uma moeda lastreada em petróleo lá e outras coisas na Venezuela, o Petro, né? Mas, tipo assim, quando o pessoal viu que lá, ninguém levou a sério. No fim, o que salvou muitas pessoas lá foi o que? A rede informal e a economia. Dólares escondidos debaixo de colchão, Bitcoin em carteira de autocustódia, trocas diretas entre as pessoas com produtos. Isso tudo contra a lei, mas totalmente legítimo para sobreviver. Então isso é algoritmo na veia, cacete. O Estado falhou com a moeda dos caras e as leis de merda lá. Então as pessoas criaram na prática um mercado alternativo para continuar vivendo, cara, para sobreviver. Então lá, por exemplo, na Venezuela hoje, basicamente se dolarizou a economia de fato. Uma derrota que foi muito grande para o regime socialista de lá, imposta lá não por uma invasão estrangeira, mas pelo próprio mercado negro e mercado cinza local da Venezuela, por exemplo. Então a gente vai falar também lá do caso da Argentina.
outro vizinho que vive crise cíclica de inflação e controle cambial, né? Então lá, os pessoal, nos últimos anos, a inflação anual dos caras chegou a superar 140%, por exemplo, lá em 2023, que foi, por exemplo, 140% para a Argentina em 2023, foi uma inflação recorde que eles só tinham visto a última vez lá perto de 1991. E a inflação, ela estava se projetando para 2024 até 185% da inflação se nada tivesse mudado, né? Então, o resultado foi que 40% dos argentinos na pobreza, por causa desse tipo de política estatal, de manipulação de economia, e uma população que lá também ficou completamente desconfiada do peso, devido ao governo peronista lá, que era extremamente inchado, tá, que fez a mesma coisa que o governo do Brasil está falando agora, de não cortar gasto, gastar dinheiro mais do que realmente existe. O governo de lá fez o quê? O de sempre que o governo socialista faz, imprimir mais dinheiro, começou a instaurar, né, na Argentina lá de 2019 para frente, controle autoritário, né? Então, entre 2019 e 2023 lá, vigorou na Argentina o chamado cepo cambial. Basicamente, eles proibiram pessoas físicas de comprar mais de $200 por mês lá nas casas de câmbio oficiais. Então, aí você tenta imaginar a situação do argentino, né? O cara tá com a moeda derretendo e o lógico seria trocar poupança em peso por dólar, mas o governo disse, não, você não pode. Não puede. Quem quisesse proteger suas economias tinha que recorrer ao mercado paralelo, porra. O que eles chamavam lá de dólar blue, né? Então, pagando bem mais caro por isso, óbvio. Virou um jogo de gato e rato na Argentina. O governo restringindo, criando cota, taxando cartão de crédito internacional. Por exemplo, foi tão absurdo estacionar na Argentina que se você tentasse usar cartão de crédito internacional nas maquininhas de pagamento registradas no CNPJ da Argentina, automaticamente eles cobrariam 65% de imposto do seu cartão internacional. Sim, eles fizeram isso e países que estão, assim, ruindo por políticas fiscais internas, eles tomam atitudes absurdas assim, sim. Porém, o povo, ele vai dando seus pulos, né? Então o pessoal lá fez o quê? Começou a abrir conta no exterior, começou a usar cripto, o bom e o velho câmbio legal nas ruas de Buenos Aires, etc. Aquele tal limite de 200 mensais, obviamente, não parou ninguém. Então gerou uma indústria de laranja e contas fora do país do lado da Argentina. Então aquela lei draconiana dos peronistas falhou, só serviu para punir os cidadãos que foram honestos, né, e mais domesticados, que tentaram fugir assim, problemas com o governo e que tentaram viver seguindo as regras, né. Porém, esses sim viram suas economias virarem farelo, né. Então, aí em 2023, a situação ficou tão crítica que lá chegou um candidato simplesmente libertário lá na Argentina, Javier Milei, com a sua política de querer chutar a bunda no Banco Central e simplesmente ganhou a eleição. E então eles fizeram o que? Ele começou a soltar o câmbio agora esse ano lá, esse ano lá na Argentina. Começou a apoiar políticas de responsabilidade fiscal. E então a Argentina simplesmente começou a virar ao 360 de volta para o controle da moeda deles parar de derreter. Então, esses exemplos de Venezuela e Argentina, eles mostram coisas importantes para a gente, né? O Estado, ele vai sempre tentar, com violência e medidas extremas, controlar a sua vida e impedir você de fugir dele. Porém, sempre haverá a contra-economia em resposta, mesmo que as pessoas não saibam o que é contra-economia, o que é agorismo. Então, quando o dinheiro oficial perde confiança, o mercado negro ou cinza, ele vai sempre florescer com o dinheiro vertendo para dentro dele. Quando as regras sufocam demais, as pessoas as quebram para sobreviver. É quase uma lei natural econômica isso. Então, por exemplo, um outro comentário rápido. A gente teve, por exemplo, no Zimbábue, nos anos 2000 lá, eles tiveram uma inflação de bilhões de %. A moeda dos caras virou nada. Eles acabaram também da mesma forma, dolarizando, né? A Nigéria, por exemplo, também tentou banir o Bitcoin em bancos. O que aconteceu? Adoção de Bitcoin de pessoa para pessoa com compra e venda P2P, por exemplo. China tentou banir corretora. O povo foi para a operação P2P também. Então, ou seja, você pode proibir muitas coisas, mas quando a maioria das pessoas decide não obedecer porque tem ferramentas tecnológicas para contornar, elas não vão obedecer. Então, resistir economicamente em países ditatoriais como o nosso está se tornando, sempre será viável, e é viável sim. Embora não vai ser nem um pouco confortável e não vai ser a maioria das pessoas que vão fazer isso. Então, a boa notícia que a gente pensa assim hoje, existe ferramenta poderosa para essa resistência que não existia nos anos 80, por exemplo, que a pessoa só podia usar dólar físico ou sair carregando ouro debaixo do colchão para fugir da inflação. Hoje a gente tem, por exemplo, Bitcoin ou outras cositas que você não precisa enfiar num orifício para sair com ele por um aeroporto, né, numa fronteira. Então a gente tem, por exemplo, alternativas práticas, né? Por exemplo, como o próprio Bitcoin, por exemplo. Então você que ouviu tudo que eu disse, então, além do que eu disse, é uma coisa que está acontecendo que é real. O algoritmo é contra a economia praticada inconscientemente pelos brasileiros no país. Então, por exemplo, os brasileiros estão aprendendo a fazer as coisas com as ferramentas que eles conhecem, que eles têm em mãos, né? Que chegam até eles. Então, por exemplo,
Muitas pessoas praticam contra-economia e agorismo nos seus empregos, nos seus comércios, etc., utilizando a ferramenta de recebimento do Pix, por exemplo. O que geralmente as pessoas têm usado muito, que eu tenho visto, né? Por exemplo, o aplicativo lá do Mercado Pago, que é um aplicativo do banco digital do Mercado Pago, você consegue receber por Pix lá no Mercado Pago e comprar, por exemplo, Bitcoin, etc., através do Mercado Pago. Então as pessoas recebem o dinheiro do comércio delas, transformam em cripto e tiram fora da questão da fintech do Mercado Pago, certo? Tem, por exemplo, outras plataformas também, que é outra que pega a identidade KYC, que é, por exemplo, a BIPA, né? A BIPA implementou por exemplo, lá naquele sistema deles lá de aplicativo de compra de Bitcoin, o BitPix, né, que eles chamam lá, que é o quê? Você cria uma chave Pix lá na BIPA e quando a pessoa paga o Pix pra você, o que ela pagar já vira Bitcoin direto pra você, certo? Só que isso daí tem KYC, né? Então, tem muita fintech, muito banco digital que implementou o uso livre de criptomoeda, conta bancária, sem tarifa, etc. E isso daí é uma forma já de você praticar agorismo, porque o que acontece? O governo em janeiro tentou passar aquela medida do Pix que todo mundo ficou puto e não deu certo, que era o quê? Que era tentar monitorar totalmente as fintechs, né? E as transações do Pix dos usuários nas fintechs. Pra que ver que todo mundo tá fazendo, porque tem muito saldo de moeda corrente saindo, evadindo das mãos do governo, por causa desse tipo de aplicação revolucionária que as fintechs têm, né? Além de eles não terem taxas altas, cobrar manutenção de conta, etc. Então, o brasileiro, ele aprendeu a utilizar esses meios que ele conheceu, por exemplo, esses dois exemplos de aplicativo que eu dei pra vocês aqui, para poder tirar o dinheiro deles e não deixar nos bancos. Só que uma coisa que vocês precisam entender a respeito disso é que o governo, ele não gosta. Como eu disse pra vocês, os governos eles vão tomar atitudes. E os bancos, quando as pessoas acreditam muito em discurso de político, quando o político fala assim, mas aqueles burgueses, os bancos roubam a população, não sei o que. Uma coisa que você tem que aprender é que sistema financeiro legacy e governo e político são todos amigos, tá? Então eu vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, pra vocês verem como que a natureza do brasileiro já de ser agorista e lutar de forma contra-econômica, contra o abuso estatal e etc. sobre ele, já está sendo notado e tem o Estado e seus amigos, né, estão já tentando combater isso. Eu vou mostrar aqui para vocês então dados relevantes a respeito disso, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem a notícia aqui, ó, fintechs contra bancos, né? Itaú Unibanco é alvo do CAD, o CAD, entre aspas, o Conselho de Defesa Econômica, que é um conselho que, entre aspas, serve para o governo estatal interferir no livre mercado entre as empresas, né? Então, o que aconteceu aqui? O Banco do Brasil, por exemplo, ele é um banco que tem censurado muito transação de cliente. Tem cliente que tenta mandar dinheiro, por exemplo, do Banco do Brasil para um aplicativo aqui de banco digital que pode comprar criptomoeda, por exemplo. O Banco do Brasil simplesmente estava bloqueando as contas das pessoas. Isso aqui, se não me engano, eu mostrei em vídeo anterior aqui. Eu não me lembro qual foi. Provavelmente foi 1 ou 2 vídeos atrás do canal. Agora, o Itaú está sendo literalmente chamado à justiça por outros bancos porque também está censurando transações de clientes. Está bloqueando conta de cliente, está impedindo o cliente de usar Pix na conta bancária, forçando o correntista a ter que fazer transação pelo internet bank do navegador, criando barreiras inconvenientes para censurar a movimentação financeira do pessoal, porque o pessoal tá fazendo elisão fiscal, o pessoal tá utilizando o banco digital, tá utilizando várias ferramentas de fintech para fazer o agorismo contra a economia inconsciente, tá? Então vou ler aqui para vocês, ó. Segundo informações, então, de broadcast do Estadão, né? O Itaú Unibanco tá sendo chamada por empresas como o PicPay e Mercado Pago, qual denunciaram o Ministério Público Federal que o Itaú censura transações quando os clientes querem fazer transações para os seus bancos, por exemplo, mandar um Pix lá para comprar alguma coisa, porque lá eles oferecem, por exemplo, compra de Bitcoin que pode ser sacada na custódia. Aí o pessoal do banco, né, também do Itaú também tem lá, de certa forma, tá oferecendo para eles serviços de investimento, mas não dá autocustódia, por exemplo, né? Ou não querem dar mais autocustódia. Então, como tá saindo dinheiro demais desses bancos, indo para outros bancos, o que acontece? Eles estão tentando censurar, impedir, porque os bancos trabalham com um sistema de reserva fracionária. O dinheiro dos bancos não existe. Eu expliquei isso naquele vídeo que eu gravei no primeiro canal, que vai estar aqui, por exemplo, no card com certeza, que o dinheiro não existe. Os bancos trabalham com uma coisa chamada reserva fracionária. Então, quando começa a sair dinheiro demais desses bancos para outros bancos que têm serviços melhores, o índice de Basileia desses bancos começa a ficar muito baixo, começa a ter problema, entendeu? É como se fosse uma corrida bancária velada. É muito fluxo de dinheiro saindo pro banco e o banco começa a aumentar o seu risco. Por quê? Porque se tem dinheiro demais saindo do banco, fora do controle dele, e ele trabalha só com uma parcela muito pequena de dinheiro real depositado lá, se a qualquer momento tiver algum aumento significativo de volume de saque de dinheiro, literalmente, o banco pode ficar insolvente e não conseguir, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, não conseguir honrar os depósitos de saques de funcionários ou de
por exemplo, de clientes, seja o que for. Então, eles começam a censurar. E tá aqui publicamente provado, eu vou deixar o link aqui na descrição, que o Itaú também tá censurando transações. Então o que acontece? Aí você pensa assim, mas é uma instituição aí dando de louco, né? Porque deve estar prejudicando eles, né? O CNPJ deles. Aí eu mostro pra vocês, então, como que tudo isso aqui pode ser concatenado de forma pra você mostrar pra vocês que tem mais coisa por trás disso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Sócio do Itaú apoia Lula e diz que ele é o único capaz de reconstruir esse país. Então, o interessante é o quê? Sócios do Itaú, etc., bancos, têm sido grandes apoiadores de governos ditatoriais socialistas, por exemplo, como aqui, por exemplo, a sócia do Itaú, né, a Neca Setúbal, né? Então, esse pessoal, eles gostam muito de governo de esquerda. Se você acha que governo populista de esquerda e banqueiros são pessoas que realmente se odeiam, isso não é realidade, tá? Isso é uma grande verdade. Porque não existe tipo de governo que mais dá dinheiro para um setor do que o setor bancário quando um governo é populista. Um governo que inflaciona a moeda, que deixa a taxa de juros alta, é tudo que os bancos mais gostam para fazer multiplicação de dinheiro fora do controle, né? Por causa que os bancos são os grandes beneficiadores de inflação. Eu não sei se você sabe disso. Por exemplo, no Brasil, entre 1988 e 1993, que teve a época da hiperinflação do Brasil, um dos setores que mais tinha ganho de lucros era os bancos, tá? Só para vocês saberem como título de curiosidade, tá? Então, você vê o quê? Então, bancos privados estão aí apoiando certos tipos de governo e políticas governamentais, por exemplo. Então, peraí. Se eu fiz doação política pro governo, o governo tá precisando fazer segurar o dinheiro do pessoal. Peraí, vamos puxar aqui, vamos fazer alguma coisa em conjunto pra gente cercear o brasileiro. Pra que é o seguinte, a gente como banco, né, a gente precisa voltar a ter lucros mais consistentes, porque, agora a gente não ganha mais taxa. Saiu aí, que foi criado no Nubank aí muitos anos atrás, bancos digitais, tá tendo um fluxo de dinheiro pra fora do nosso controle muito alto. Isso daí, esse interesse dos bancos, ele casa perfeitamente com o interesse do governo, que é o que? Evitar a elisão fiscal ou que o brasileiro pratique o agorismo ou a contra-economia, mesmo que ele não sabe que ele esteja fazendo isso. Entende? Então o que acaba saindo? Acaba saindo coisas como, por exemplo, consultas públicas como essa aqui, ó, do Banco Central, que eu vou mostrar pra vocês, que é o quê? Do nada, após a censura do Banco do Brasil com transações, após o Itaú começar a censurar a transação para fintech, a fintech começar a brigar, processar o Itaú, do nada surge um edital do Banco Central, né, do Brasil, para fazer o quê? Eles dizem assim, né? Mudanças no Banco Central podem acabar com o Nubank, entenda. O Banco Central abre uma consulta pública para restringir o uso do termo bank para empresas de bancos digitais, ou seja, a mídia, consórcio do governo de propaganda socialista comunista, diz o quê? Olha, o Banco Central acabou de lançar uma normativa aqui mas essa é só uma coisinha simples, é porque o quê? A gente precisa esclarecer para as pessoas que aplicativo de banco digital não é banco de verdade. Ele precisa ser regulamentado de verdade como banco institucional para se chamar de banco. Aí todo mundo pensa, é só a porra do nome, né? Tipo, não quer dizer nada. Foi que nem o Peter disse aqui no início do vídeo, cara. Então, o que eu posso concatenar com uma verdade isso aqui é uma forma de enganar as pessoas, porque elas não sabem o que vai acontecer se o pessoal não fazer barulho e reclamar disso aqui. Que é o quê? Tá aqui o edital, tá aqui o PDF, aqui no item 4, cara, é o seguinte, ó. A verdadeira parte que influencia realmente nessa resolução é o quê? Resolução conjunta proposta veda as instituições autorizadas de celebrar contratos e prestação de serviços. Presta atenção nessa parte. E o que mais? Embora não sujeite autorização para funcionamento, impedir que elas exerçam atividades relacionadas a ofertas de produtos e serviços financeiros e de pagamento regulado pelo Banco Central. Tá. Então, não é só nome. Então quer dizer o quê? Que fintech, que não é banco, além de não poder usar o nome de bank ou banco, o Bacen, ele quer passar com isso aqui o direito de desautorizar a fintech de utilizar o sistema financeiro ou prestar contratos com bancos. Pra quê? Pra ter uma arma regulatória para ameaçar bancos que venham fazer parcerias com fintechs. Vocês estão entendendo? Isso aqui é uma censura, isso aqui é um controle autoritário do sistema financeiro, entendeu? E como é que a gente concatena isso aqui realmente com alguma coisa real? A gente pega, por exemplo, então, aqui a lei do Pix, tá? A lei do Pix aqui, ó, resolução do Banco Central do Brasil, 12 de agosto de 2020. Então a gente tem aqui, ó, a resolução do Pix, fica aprovada a arranjo de pagamentos do Pix, blá blá blá. E tem aqui tem, ó, no parágrafo 3º, ó, no item 1, que foi mudado justamente no final de 2024, né? E olha que interessante o que eles mudaram recentemente aqui, ó. Para o uso do Pix, somente demais instituições financeiras e instituições de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ressalvadas as instituições de pagamentos referidas no parágrafo 9, né? Então, aí se a gente caçar aqui o parágrafo 9, são o quê?
Instituições de pagamento não autorizadas a funcionar pelo Banco Central que sejam participantes do Pix, que estejam em processo de adesão ao Pix ou que apresentarem pleito de adesão até 31 de dezembro de 2024. Deverão, como condição para a participação do Pix, solicitar autorização para funcionamento ao Banco Central nos termos da resolução de março de 2021, conforme os seguintes blá 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 blá. Ou seja, para que eles estão usando isso? Eles estão usando isso aqui, principalmente no artigo do parágrafo 3, item 1, para o quê? Tornar as fintechs irregulares para proibirem elas de fornecer, tentar proibir elas de fornecer serviço pelo Pix. Ou seja, favorecer os bancos amigos do governo, ao mesmo tempo dificultar completamente que as pessoas possam fazer esse algoritmo e essa elisão fiscal e contra a economia. Entendeu? Aí a gente vai, por exemplo, de novo e pega aqui mais uma vez o Itaú e mostra uma coisinha para vocês verem se não é incrível isso daqui. Aí mais uma vez aqui, né? Itaú defende restrição a saques de criptomoedas e diz que isso é evolução. Aqui, ó, a notícia diz: Banco Debate que rebateu, né, críticas depois disso daqui. Eles fizeram um debate lá no Web Summit do Rio, com a questão de um evento de cripto. Eles disseram que não permitir o saque de criptomoedas é uma questão de segurança. Mas é segurança para quem? Então é sempre com um argumento de segurança que eles vão tentando tirar toda a tua liberdade. Então quando as pessoas vão dizendo assim, olha, a janela tá fechando, você não vai poder ter dinheiro livre durante muito mais tempo. O Drex tá rolando a todo momento aí com toda a força e coisas reais estão acontecendo, entendeu? Coisas reais estão acontecendo. O governo tentando proibir banco digital de utilizar a ferramenta do Pix, mentindo, fazendo propaganda do seu consórcio de mídia, dizer que é só uma normativa para mudar o nome de bank, não poder usar o nome de banco. Então o Estado, ele tá sentindo já. Os bancos, os bancões, amigos do governo, estão sentindo já que o brasileiro está praticando já, de certa forma, de como ele pode, questão da contra-economia do algoritmo. Mas o brasileiro nem sabe o que é isso, entendeu? Mas ele, por instinto, para sobreviver, é natural, é uma lei natural econômica praticamente. O ser humano, ele vai recorrer àquilo que for mais eficiente, que dê menos gasto de energia para ele, ou seja, gasto de energia, gasto do seu tempo, gasto do seu trabalho, que arranque dinheiro dele de forma desnecessária, entende? Então é interessante vocês saberem isso daqui. Eu vou deixar tudo isso aqui, todo o link disso daqui na descrição, tá? Para vocês verem que isso aqui não é uma coisa, por exemplo, também tirada da minha cabeça. Eu fiz um teste hoje aqui perguntando para o novo pai dos burros, né? Então eu joguei a normativa do PDF do Banco Central aqui pro ChatGPT e ainda joguei aquele parágrafo 3 do item 1 da norma da criação do Pix e falei para ele comparar juridicamente, legalmente, se isso aqui é realmente uma armadilha jurídica. E ele confirma, aqui ó. Sim, o item 4 da resolução do edital 117 de 2025 é potencialmente uma armadilha regulatória que pode ser usada de forma indireta para censurar ou excluir fintechs do sistema de pagamentos como o Pix, especialmente se elas operarem fora do guarda-chuva de direito da autorização do Banco Central. Então eu destaquei para ele aquele item 4 do PDF que vocês viram destacado e falei daquela outra lei do Pix aqui. Então ele me disse que quais são os efeitos práticos se isso passar e ninguém reclamar e ninguém perceber. Uma fintech como o banco, Nubank, Mercado Pago, Bipa, qualquer dessas coisas que tem KYC, que é banco, passa por banco digital, aqui ele diz: uma fintech que opera um app de pagamento, carteira ou crédito, mas não é formalmente autorizada, pode ser banida de formar parceria com bancos ou IPs autorizados, ou seja, são os canais legais de acesso ao Pix. O simples fato de usar uma marca com o nome Banco X, PayX, Finance X poderia justificar um bloqueio ou corte de relações com instituições autorizadas. Ou seja, o que eles querem fazer? Eles querem pegar os bancos principais e fazer o seguinte, ó, a fintech não pode acessar o sistema do Pix. Então, se você tem uma empresa fintech CNPJ que tem uma conta bancária no banco Inter, por exemplo, o Inter vai ter que cortar, vai ter que banir sua conta, cancelar sua conta do banco, porque você é uma fintech e não tem autorização para trabalhar com isso. Ou seja, é literalmente censurar fintechs e inovação tecnológica no país para favorecer os bancos amigos do governo, ao mesmo tempo tentar forçar as regulações do governo a manter o controle excessivo de controle de transações e saber o que as pessoas estão fazendo com os pagamentos delas, entende? Então diz aqui também: instituições autorizadas como bancos ou gates ou APIs, né, vão evitar parcerias por meio de sanções do Banco Central, gerando um efeito de isolamento regulatório para empresas não autorizadas. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem disso que eu mostrei aqui agora é o seguinte: não precisa nem o Drex ter chegado, não precisa ter uma popularização alta, por exemplo, do uso de criptomoeda, principalmente Bitcoin, como forma das pessoas se protegerem contra a fome infinita estatal pelo seu dinheiro, entendeu? Então, a questão da evasão, né, dos saldos dos bancos, né, para fintechs, e essa possibilidade do dinheiro tá vazando para fora do país, o dólar subindo como estava subindo. Agora a gente tá passando, claro, por uma desvalorização do dólar por causa das tarifas do Trump, que é uma coisa que já não tem nada a ver com isso. A gente viu o que aconteceu com o dólar no final do ano passado, né, que foi efeito direto de desconfiança econômica do país. Então,
a mudança que você enfraquece o Estado, ele não precisa que essa mudança aconteça através da totalidade das pessoas de um país. A grande mudança que enfraquece um sistema opressor, que tenta sugar você e impedir você de ter mobilidade, seja excesso de regulação, seja por imposto extorsivo sobre a sua empresa, ou sobre o imposto de renda que consome uma parte muito grande do seu patrimônio, e é como se fosse ali, que ele existisse ali só para ficar arrancando parte do patrimônio, para impedir o seu crescimento como indivíduo, como seu cidadão, né? Então, basta, por exemplo, que o quê? Empreendedores, MEIs, pequenas empresas adotem meios de pagamentos alternativos contra os meios principais que são amigos do governo, como por exemplo esses grandes bancões. Se a parcela que sustenta grande parte da população, que é a parcela dos que produzem, que são quem? Que são, como eu disse, os pequenos empreendedores, os MEIs e as empresas menores. Geralmente, em média, se eu não me engano, a última vez que eu li a respeito, mais de 70% das empresas que sustentam grande parte do setor de serviços no Brasil são microempresas, ou são MEIs, ou são pessoas informais, tá? Então, basta que vamos dizer assim, vamos imaginar o seguinte: mesmo que a parcela de pessoas que produzem riqueza no país, vamos dizer assim, de 100% das pessoas do país, apenas 10% das pessoas produzem para o país, as outras 90% consomem do país. Vamos imaginar essa métrica. Se daqueles 10% de pessoas que produzem riqueza real, se de 10%, só 2% ali adotar meios de pagamentos alternativos fora do alcance do Estado, esses 2% da população tem um impacto gigante, muito maior do que, por exemplo, usuários não produtivos da sociedade. Mesmo que, vamos dizer assim, a adoção da elisão fiscal e da contra-economia e o agorismo por parte desses produtores, desses empresários, 2% daqueles 10% é suficiente para causar um desequilíbrio tamanho nessa política opressora estatal, baseada em extorsão, taxação e regulação e ameaça a quem empreende, ou que afeta também os consumidores do país, só que eles não percebem. E isso daí é suficiente para atitudes como essa aqui, que são desesperadas pelo Estado através dos seus consórcios, vamos dizer assim, os seus consórcios privados, né, que financiam certos governos, né, a tomar atitudes descaradas como essa. Censurar a transação de correntista, proibir transação, usar argumento para bloquear a conta bancária, aí vamos dizer assim, se ajunta com instituição governamental que nem o Banco Central, para tentar impedir empresas que estão sendo mais eficientes e oferecendo serviços que as pessoas podem usar para ter liberdade financeira. Essa é a grande jogada aqui, essa é a grande realidade do que está acontecendo. Não é os bancos querem proteger você, os bancos não querem que você gaste dinheiro jogando todo o seu salário em bet, a gente tem que proteger as famílias de hiperendividamento. Não, cara, as pessoas têm que sofrer as consequências das suas próprias decisões, não tem que ser o Estado sendo sua babá, e muito menos você deixando uma entidade oligárquica pró-Estado sendo o responsável de cuidar do patrimônio que é teu, entendeu? Por exemplo, se as coisas fossem num mercado de regulação livre, essa atitude, por exemplo, do Itaú, de estar bloqueando conta, cerceando conta, restringindo o Pix, que nem o Banco do Brasil também está fazendo, o que as pessoas fazem? As pessoas simplesmente fazem o quê? Fecham sua conta no Itaú, fecham sua conta no Banco do Brasil e vão abrir conta nos outros bancos que dão mais liberdade, que são quais? São as fintechs, cara. É o Mercado Pago, é o Nubank, bancos como, por exemplo, Infinity Pay, sei lá, vários bancos pequenos que são fintechs que muitos empresários e MEIs e pequenos empreendedores informais utilizam, porque não existe tanto absurdo como isso daqui de proibir movimentação de saldo próprio de você, usuário correntista, cara, entendeu? Então, o que acontece? Então, as instituições amigas do governo vão e pesam em cima do governo, já que eles fazem altas doações para governos de político X ou Y. Pera aí, agora que você tá indo, que eu coloquei você aí, te dei verba para você ajudar você chegar até aí. Opa, pera aí, meu cafezinho primeiro, cara, manda pra cá, eu quero o meu lobby, entendeu? Então é isso que tá acontecendo. E quem que toma no rabo, geralmente vai ser sempre você. Então, como dizia o grande Alborguete, né? Tudo que pinta de novo, pinta no rabo do povo. Isso daqui devia ser um mantra, cara. É um mantra do lema. Porque, além da lei de Gerson, acho que a única lei, né, que pega aqui e funciona no Brasil é a lei de Murphy contra o cidadão, que é extorquido via impostos aqui no país. Então, após vocês entenderem isso daqui, o que a gente percebe? Que realmente a quantidade de evasão de dinheiro dos bancos e amigos do governo e o alcance das garras do governo sobre o dinheiro das pessoas, as pessoas estão praticando sim agorismo e contra-economia sem saberem, tá? Só que qual é o problema de utilizar, por exemplo, esses aplicativos que as pessoas conseguem, entre aspas, fazer isso? Que infelizmente mesmo esses bancos, esses banquinhos ou instituições de pagamento que têm acesso, por exemplo, a Bitcoin, como por exemplo BIPA, Mercado Pago, etc., todas elas fazem o quê? Fazem a identificação sua como usuário, pessoa, pede documento, política de Know Your Customer, KYC, identificação
circulação, vão dizer o que você comprou, para onde foi, qual endereço que é, e vão sim sempre oferecer o teu rastro, de modo que vai dedurar tudo o que você está fazendo. Então, ainda assim, não é o melhor meio de prática agorista e de contra-economia. Por quê? Porque se você não pode negar que você não tem tal coisa porque ele já foi delatado a você é obrigado a dizer que tem aonde está e por quê, certo? Porque as próprias instituições já delataram você. Só que o que acontece? Se você quer realmente não tá afim mais de sustentar político vagabundo, pagar carreira de pó, sustentar GP para político em Brasília de luxo e a lagosta para pessoas que só sabem, vamos dizer assim, decretar prisões para pessoas que cometeram atos de crime sem vítima, como por exemplo sujar de batom uma estátua ou pichar um muro, por exemplo. Então, se você não quer contribuir com isso, a forma que você ajudar a forçar e continuar esse movimento que está desesperando todo o governo e todos os bancos amigos do governo é a prática do seu trabalho, do seu comércio, da sua prestação de serviço, seja você eletricista, mecânico, seja você um preparador de pintura, um funileiro, seja você um churrasqueiro, seja você, por exemplo, aquele rapaz que faz o serviço de marcenaria, você marido de aluguel, seja você que tem uma lanchonete, um restaurante, seja você que tem um comércio pequeno, um microempreendedor, você receber os seus pagamentos de forma que o quê? Além de poder não financiar toda essa merda que tá acontecendo, sobrar mais dinheiro pra você. E sem que você cometa diretamente crimes, né? Ninguém tá falando assim, você tem que cometer um crime, você tem que operar no mercado negro, não, ninguém tá incentivando nada aqui, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: se você quer praticar o agorismo, quer praticar contra-economia, se tornar um bom conhecedor de elisão fiscal, você tem que aprender que existem os meios de você obter a privacidade do dinheiro físico no mundo digital. Infelizmente, o que as regulações do Banco Central também estão instituindo? Estão instituindo através de normas, como sempre, política contra a lavagem de dinheiro, política contra isso, aquilo. Eles estão proibindo, eles estão reduzindo, de certa forma, a circulação da papel moeda. Tem aqui projetos para, por exemplo, tentar tornar crime você carregar mais que R$2.500, por exemplo, no seu bolso, sem justificativa plausível, se caso peguem você na rua com isso, entendeu? O governo vai inflacionando a moeda, vai imprimindo menos moeda cédula física, e a moeda vai perdendo valor. Aí aquelas notas de 20, de 50 que estão circulando hoje, daqui a 5 anos não vão valer metade do poder de compra delas. Então, daqui mais ou menos 5 anos... a nota de 20 vai ser a nova nota de R$1, cara. Que a gente tinha circulando em 1999, entendeu? Que acho que parou de circular a nota de R$1, em 2004, eu não me lembro. Eu nunca mais vi nota de R$1 na minha vida. Então, esse tipo, o dinheiro vai perdendo valor. E eles não precisam retirar as notas de circulação. É só eles destruírem a moeda gradualmente até que ela perca tanto valor que aquelas notas que ainda existem circulando fisicamente como cédula não valham nada, que não comprem quase nada. Então, você já vê aí que você vai tentar fazer uma comprinha no mercado, você tá gastando aí R$350 por final de semana pra você comprar uns 2 kg de carne ou alguns legumes aí pra poder encher a gaveta da sua geladeira, do seu freezer, você não concorda? Então o governo não precisa tirar nota de cédula física de circulação. Basta ele destruir tanta moeda para a inflação se correr na economia, para que essas cédulas tenham um poder de compra ridiculamente ridículo, que não sirva de muita coisa carregar essas cédulas. Ao mesmo tempo ele vai lá e bota um limite, por exemplo, quem carregar mais de 2.500 em nota física vai ser considerado suspeito e criminoso. Criminoso do quê? Crime sem vítima, que eu tô carregando meu próprio dinheiro, caramba. Então, tipo assim, deduzir é um pré-crime, criar formas de pré-crimes financeiros, entendeu? Então é que nem, por exemplo, o pré-crime financeiro é uma coisa tão absurda que chega, é exatamente como esse exemplo que eu vou dar aqui pra vocês aqui, ó. Imagina a situação que o seu Tadeu Oliveira, né, o aposentado de 70 anos, ele vai lá sacar a aposentadoria dele, né? Trabalhou lá os seus 42 anos como soldador no ABC Paulista, tá cego, usando um óculos de grau de 12 graus, tá lá ferrado com problema no joelho e na hérnia, né? Na lombar. Chega lá, saca o dinheiro dele lá, a aposentadoria dele lá de R$2.700. Vamos dizer que ele aposentou bem numa empresa boa lá em São Paulo, né? Se o seu Tadeu Oliveira, o caminho da casa do seu Tadeu Oliveira, lá do banco até a casa dele, o seu Tadeu Oliveira vai estar com R$2.700 no bolso. Só que para ir pra casa do seu Tadeu Oliveira, infelizmente tem uma rua lá que tem 2 biqueiras de tráfico de drogas. E o seu Tadeu Oliveira não pode fazer nada a respeito disso. É um caminho que ele tem que passar para ir pra sua casa. Vocês não concordam comigo? Então quer dizer o seguinte, que se o seu Tadeu Oliveira sacou R$2.700 e passou por aquela rua para chegar na sua casa, eu posso chutar a porta da casa do seu Tadeu com a força estatal coerciva violenta e acusar o seu Tadeu de financiar o crime lá do tráfico de drogas na rua próxima à casa dele, só porque o seu Tadeu passou naquela rua com R$2.700. Posso deduzir isso, que ele é suspeito, tomar o dinheiro do seu Tadeu por vamos dizer assim, uma subjetividade do que ele poderia fazer ou o que ele pode ter feito. Ah, mas peraí, você tá carregando com dinheiro físico, mas por que você está andando com todo esse dinheiro físico, seu Tadeu Oliveira? Ou por acaso está pensando em comprar drogas e financiar aqui o crime do bairro?
é exatamente esse tipo de subjetividade que pessoas que tentam passar leis de controle de nível de quanto você pode carregar de dinheiro, reporte automático de transação, etc., querem fazer para tirar a tua liberdade, para dar mais controle da tua vida pro Estado. Então, quanto mais fintechs, quanto mais plataformas de pagamentos existir competindo e fornecendo inovações, melhor se torna o cenário para a pessoa que está sendo oprimida, entendeu? Então a gente está no cenário real de que não está precisando nem o sistema de aprisionamento de censura de pagamento do Drex chegar no meio eletrônico. Eles já estão mexendo os pauzinhos para fazer isso, mesmo antes que não passe nem essa resolução do Drex. Eu disse para vocês em vídeos anteriores que o próprio Pix, ele já é a CBDC do governo. Entendeu? Então, quando o governo criou o Pix em 2020, quando o governo desinstituiu, né, dos bancos lá, agora você não sabe mais, não vai ter mais transação TED, não vai ter mais transação DOC nos bancos. O número de agências físicas bancárias diminuíram demais por causa do Pix, por causa dos pagamentos digitais. Agora, se você ir na sua cidade, você não sabe, mas, por exemplo, tinha 4 agências do Bradesco na sua cidade aí no interior de São Paulo. Se você for procurar hoje banco para sacar dinheiro em cédulas, provavelmente você vai ver que dos 4 bancos só sobrou um. Se você tentar ir sacar dinheiro, nunca vai ter dinheiro no caixa eletrônico, vai ter sempre filas gigantescas, ou seja, motivos para desestimular o uso do dinheiro físico e ainda mais restringir a quantidade de dinheiro, porque existem menos bancos, existem menos caixas eletrônicas, existem um limite físico proporcional que cabe dinheiro dentro daqueles caixas escassos em quantidade dentro dessas agências, concorda? Então foi uma grande armadilha. Só que, se as transações em dinheiro, se tudo isso está sendo criado para criar um controle aos poucos e acostumar as pessoas à facilidade através do Pix e a esse controle, a gente tem que se agarrar ao quê? A gente tem que se agarrar ao que permite que a gente sobreviva financeiramente contra um sistema opressor, contra esse, enquanto ferramentas úteis ainda existam. Eu espero que esse vídeo, eu espero que algumas pessoas que realmente têm suas empresas, que têm seus empregos, que são prestadores de serviço, que são autônomos, vejam isso daqui e comentem sobre isso daqui, porque isso aqui é muito grave, o que eles estão tentando fazer. Então, enquanto eles vão tentando forçar essa censura velada, eu vou apresentar para vocês então aqui algo que eu falei em vídeos passados, que é o quê? Agora, você não precisa mais depender, por exemplo, de instituições bancárias autorizadas para fazer transações, para comprar criptomoeda e também que entreguem a sua identidade, né? Entrega o seu nome completo, bater fotinho da sua cara, entendeu? Tirar a foto de documento, ir lá registrar no cartório uma autorização com o seu bisavô de prova de vida para você poder fazer uma transação, etc. Então, eu tinha comentado em vídeos passados que eu estava acompanhando, por exemplo, todo mundo sabe que recentemente, nos últimos dias que eu produzi aqui, que estava tendo o desenvolvimento de uma empresa, a Muse, qual eu estava recomendando para o pessoal utilizar para fazer transações, para compra de Bitcoin, etc, né? E falei que os caras estavam desenvolvendo um aplicativo para o quê? Para permitir que pessoas comprem Bitcoin ou façam tokenização dos seus reais através do sistema de Pix, e que eles iam lançar um aplicativo que serviria para quê? Para que essas pessoas, esses MEIs, pequenos empresários informais, pudessem receber pagamentos. E essa é uma ferramenta muito importante que é essencial para trazer aqui no assunto que eu tô falando com vocês aqui agora, que é o que? Agorismo contra a economia, entendeu? Não peça autorização para usar o seu dinheiro, cara. Use o seu dinheiro, receba pagamento das pessoas. As pessoas não sabem utilizar Bitcoin, as pessoas não sabem utilizar meios de privacidade, não se importam com isso, mas se você se importa, agora tem uma ferramenta. O seu Oliveira Joaquim da Silveira lá, não sabe o pagar com criptomoeda? Não, vai ter e tá tendo já o funcionamento do aplicativo da Muse para Android e para iOS, para você poder estar recebendo pagamento Pix de pessoas que nem sabem que você vai receber em cripto, mas as pessoas pagam Pix para você e você recebe em The Pix ou recebe em Bitcoin lá na sua carteira da Muse. Então eu vou apresentar aqui para vocês primeiro o básico ali de como que funciona esse sistema que consegue fazer o quê? Trazer a privacidade, a privacidade análoga ao dinheiro físico para quem utiliza os pagamentos Pix na plataforma. Então é isso que é interessante, por causa de uma característica única de uma tecnologia que existe, que é que o pessoal trabalha na processadora de pagamentos lá da Muse, que oferece privacidade para as pessoas e embasamento legal para não estar cometendo nenhuma ilegalidade. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês como que funciona isso e por que isso deve e vai continuar sendo com certeza uma aliada, uma arma para todo agorista e todo praticante contra a economia que não quer contribuir para sua própria autodestruição financiando um governo de parasitas. Bom, para os agoristas vamos dizer assim, mais raiz, que são agoristas e agem na contra-economia sem saber, que são os velhos tios boomers conhecidos por terem os seus comércios e serem aqueles rígidos que falam assim: não, eu dou desconto de 15% se pagar em dinheiro vivo.
eu quero aceitar só apenas pagamento em notas físicas fiduciárias. Esse é o cara raiz, é o cara da contra-economia e o agorista raiz, que age dessa forma sem nem mesmo saber. Então, o que eu tô trazendo para vocês hoje aqui é a explicação rápida de como que um sistema que foi criado, chamado DPix, e que está sendo oferecido pela ferramenta que foi introduzida pela Muzi, que é uma carteira de Bitcoin e o USDT, e que vai poder dar acesso até outras criptomoedas posteriormente, você pode estar entrando no mundo digital com a mesma privacidade do dinheiro físico. Aí você deve pensar assim, caceta, cara, me explica isso daí. Eu acho que isso é mentira. Bom, vou explicar para vocês como é muito simples. Como você tem a privacidade do seu dinheiro físico, como é que é a privacidade do dinheiro físico? Você vai lá, recebe seu pagamento no banco, saca o seu dinheiro na boca do caixa. O banco sabe que João da Silva sacou o dinheiro hora X no banco e aquele dinheiro saiu do rastro do sistema. Esse é a questão da privacidade do dinheiro vivo. O que você faz com o seu dinheiro vivo depois que ele saiu do caixa do banco, o banco não vai saber e ninguém sabe. Só sabe que você obteve uma renda eletrônica que chegou até o banco, você sacou o dinheiro e foi embora. Perfeito? Então, quando você entra no mundo digital, por exemplo, com esse sistema aqui do DPix, o que acontece? Você, por exemplo, no aplicativo da Muzi, através do sistema de tokenização de reais, ou seja, você vai transformar seus reais em reais digitais em uma rede eletrônica de blockchain, qual essa rede tem o foco na privacidade das transações, a rede Liquid Network. Então, você pagando o seu Pix nesse sistema, a sua quantidade de reais virarão reais do token DPix. Até aí, perfeito, estamos entendidos. Então, você pagando o seu Pix pelo DPix, você transforma os seus reais em reais digitais numa blockchain privada, ou seja, a mesma privacidade que você tem quando você saca o dinheiro na boca do caixa, esse dinheiro físico, ele tem a privacidade de só você ser dono dele, só saber o que foi feito com esse dinheiro você. A mesma coisa acontece com você quando você faz o Pix e transforma ele em DPix dentro de uma blockchain, um sistema que tem a privacidade como característica principal. Então, por exemplo, todos sabem que no banco você abriu sua conta, você teve que dar seu documento, seu nome, seu endereço, sua idade, assinar umas 3, 4 vias de papéis. E todo mundo sabe que todos os pagamentos eletrônicos feitos através do banco, assim como também os saques em boca de caixa no banco, tudo que é feito pelo banco tem o rastro dos seus dados. Então, o Pix, ele tem realmente sim o seu nome completo, o sistema do Pix do Banco Central tem o seu CPF, o sistema do Pix do Banco Central tem todos os seus dados. Perfeito, isso é uma verdade e isso não pode falar que, mas isso tem um perigo, mas eu vou pagar um Pix, mas o Pix tem os meus dados, como que eu vou trocar os meus reais por reais digitais? E esses reais digitais, o governo vai saber que eu tenho esses reais digitais. Como é que eu vou usar um sistema de real digital para entrar, por exemplo, no ecossistema do Bitcoin? Mas ele não vai saber que eu tenho Bitcoin, se ele sabe onde que tá indo, que eu tô comprando reais digitais. Bom, primeiro que isso já entra no exemplo que eu disse anteriormente, né? Você não pode fazer uma suposição de algo que você não tem rastro e você não tem dado. Perfeito? Então, quando você compra um pagamento, comprando um ativo na carteira da Muzi ou pelo sistema do DPix, é a mesma coisa que você sacar dinheiro vivo na boca do caixa. Por quê? Da mesma forma, quando você saca dinheiro no caixa, o banco sabe que você sacou o dinheiro. Quando você paga algo pelo Pix para o sistema do DPix, que é a tokenização dos reais na rede Liquid Network da empresa Blockstream, essa blockchain dessa empresa aqui possui um sistema chamado Confidential Transactions, que são transações confidenciais. Então, da mesma forma que você saca o dinheiro no caixa eletrônico e esse dinheiro na sua mão, só você e Deus sabe o que aconteceu, quando você paga o Pix no sistema que tokeniza os seus reais, transformando ele em DPix, só você e Deus sabe o que você fez com o seu DPix. Confirma? Entenderam? Então, essa rede que tokeniza seus reais é focada em privacidade e tem uma empresa conhecida, que é uma federação de mais de 70 empresas que mantém o lastro dessa rede para manter os seus DPix e tudo que você obtém aqui dentro com um valor real. Para você que não entende o que é a rede Liquid, uma explicação rápida é válida aqui. A rede Liquid é uma rede que corre em paralelo ao lado da rede do Bitcoin. Significa o quê? Que tudo que existe dentro dessa rede, até o DPix, até o Bitcoin que tem aqui dentro, até o dólar USDT que tem aqui dentro, tudo é lastreado em Bitcoin da rede principal. Ou seja, essa rede aqui utiliza o Bitcoin da rede principal como colateral para todos os ativos, inclusive os DPix. Ou seja, o DPix é colateralizado em Bitcoin. É isso que vocês têm que entender. Ele é um real sintético que tem como garantia do seu valor Bitcoins reais da rede principal, graças à tecnologia da Liquid da Blockstream. Perfeito?
Então, mas agora que eu vou explicar para vocês como que funciona a privacidade do DPix, porque você fala assim, vou pagar um Pix, mas o banco tem todos os meus dados. Então, quando eu transformar isso em DPix, eles vão saber que eu tenho DPix, certo? Você está certo. Só que o que acontece? Se você, vamos dizer que você passou um pagamento de R$1.000 e tokenizou ele pela rede da Liquid aqui, como estão dizendo aqui, a Liquid Network, e transformou em DPix. A última informação que os bancos vão ter, além do Estado, será o quê? João enviou R$1.000 para o banco tal, e esse banco tal, através de outra empresa chamada DPix, transformou os R$1.000 do João em ativos digitais dentro da rede Liquid. É isso que existe nos bancos. Ou seja, existe a única informação que você transformou reais em reais digitais. O que eu posso dizer a respeito disso para você? Qual é o problema de você, por exemplo, sacar R$1.000 na caixa eletrônico e ir embora com R$1.000 em dinheiro vivo no caixa eletrônico? Que eu saiba, nenhum. Porque o dinheiro físico, ele tem a privacidade muito boa, realmente excelente, para garantir que você compre suas coisas e ninguém fique xeretando o que você está fazendo. Não tem nada mais irritante que você, por exemplo, quando você está usando um aplicativo bancário e faz um Pix numa loja, ou passa até mesmo um cartão de débito e crédito. Tem hoje aplicativos que ficam rastreando tudo que você faz através da própria notificação do telefone celular. Por exemplo, o Nubank ou o Mercado Pago, por exemplo, que são aplicativos de bancos, eles monitoram as suas atividades através de seus pagamentos. Quem nunca viu usuários desses aplicativos, que por exemplo no aplicativo do Mercado Pago, ele mostra os seus gastos por categoria do que você está gastando, sendo que você nunca falou para ninguém o que você estava fazendo. O próprio aplicativo do Mercado Pago, por exemplo, ele sabe que você gastou com itens de consumo alimentício, consumo de vestuário, diversidades, etc. O Nubank faz a mesma coisa. Ele consegue rastrear e somatizar todos os seus gastos através de tipos de gastos. Então, isso é uma coisa bastante evasiva, você não concorda? Então muitas pessoas querem ter a privacidade do dinheiro físico exclusivamente por conta desses tipos de coisas e através de, por exemplo, anúncios insuportáveis e irritantes que essas empresas fazem ao entregar os seus dados bancários para empresas de marketing, etc., ficarem anunciando você, irritando você a vida inteira. E dentre esse tipo de motivo, existem outros motivos que é óbvio simplesmente você querer comprar e gastar o seu dinheiro do seu jeito sem ninguém ficar bisbilhotando o que você está fazendo. Então, ao tokenizar os seus reais, como eu disse, o banco A, o banco B vai saber o quê? Se um dia o governo for por algum motivo procurar saber por que o João mandou R$1.000 para aquele banco e tokenizou os R$1.000, mas simplesmente o João, olha, senhor governo, eu tokenizei meus R$1.000 porque você me fornece um país que, em segurança jurídica, você quer congelar minha conta bancária, tomar meus bens, etc. Em 1990 já teve confisco de dinheiro em conta bancária. O senhor fraudou o meu INSS, entendeu? Tomou o meu dinheiro sem o meu consentimento através de corrupção. Então eu, João da Silva, eu não quero ter o meu dinheiro na custódia de vocês. Então eu simplesmente tokenizei os meus reais porque eu tenho esse direito, porque o dinheiro é meu, quem trabalhou fui eu, ele é minha propriedade privada. Simples assim, é isso o que é você tokenizar os seus reais. Você ter o direito da posse do suor do seu trabalho da mesma forma que você saca o seu dinheiro na boca do caixa. É única e simplesmente uma coisa simples como essa, entendeu? Então todo agorista e todo praticante de contra-economia real, ele sabe que ele não deve confiar no governo. Ele não sabe o que o governo vai fazer amanhã, certo? Então, quando o João da Silva, por exemplo, tokenizar os seus R$1.000 pagando no Pix, vai ser registrado lá que o banco A pagou para o banco B. Esse banco B é um banco que aceita pagamentos e faz lastro do DPix, por exemplo. Então, ficou lá, aqui ainda, esses reais ficaram dentro do Brasil, não saíram para fora do país, então isso não caracteriza evasão fiscal, não é um crime. João mandou o dinheiro da sua conta do banco A para o banco B dentro do Brasil. Esse banco B emitiu um alerta para a empresa internacional do DPix para tokenizar os R$1.000 do João e mandou o DPix para o João na carteira dele ou qualquer outro ativo que o João quis comprar dentro da wallet da música. Ou seja, o que o João tá fazendo é o quê? Foi tokenizado R$1.000. Agora, se os R$1.000 tokenizados foram entregues pro João, ou se o João transformou esses R$1.000 tokenizados em outro ativo, é uma coisa que somente o João, a blockchain e Deus vai saber. E o interessante dessa blockchain da Liquid que está aqui na tela, então tira o dedo do nariz, por favor, e observe o que o tio tá explicando para você aqui. Isso daqui, por exemplo, no topo, é o endereço privado da blockchain da Liquid. Ou seja, o endereço privado é o endereço que a própria pessoa na carteira dela vai enxergar, porque ela vai precisar mandar esse endereço para um terceiro poder enviar um ativo para ela.
certo? Então, as pessoas que negociam entre si, somente as pessoas participantes da negociação vão manejar o endereço privado, que é, por exemplo, esse endereço aqui. Somente essas pessoas, as pessoas donas da carteira e quem vai pagar para essa pessoa vai ter acesso a esse endereço. Perfeito? Ao contrário de outros sistemas de criptomoedas, como o Bitcoin ou etc., na rede Liquid, dentro da blockchain, se pessoas quiserem verificar as transações, elas não vão ver o endereço real de ninguém da transação. Terceiros vão entrar na rede e tentar ver o que pessoas fizeram nas transações. O que vai acontecer? Se ela tentar conferir os endereços de quem enviou para quem ou os valores de quem enviou para quem, observem que existe uma coisa chamada privacidade nessa blockchain, que é a tecnologia da Liquid Network chamada Confidential Transactions, ou seja, transações confidenciais, algo que o pessoal gosta, por exemplo, muito, que faz muito malabarismo para usar criptomoedas como, por exemplo, Monero, mas o Monero não tem lastro de Bitcoin, como, por exemplo, a rede da Liquid. Então, quando uma pessoa faz uma transação para outra, vai usar o endereço real privado. Porém, dentro da blockchain vai ser mostrado uma máscara de endereço. Ou seja, todo endereço privado tem um endereço não confidencial. Ou seja, o endereço privado vai ter sempre um endereço mascarado. Se eu conseguir entender? Então, sempre que esse endereço aqui transacionar com alguma pessoa, será esse endereço de baixo aqui, o mascarado, que vai aparecer na rede. Por exemplo, se a gente tem aqui que o endereço original termina com AGU. Porém, o endereço que é para todo mundo ver desse endereço original termina com 7DN. Confirma? Perfeito. Então, por exemplo, quando esse endereço negociar ou transacionar dentro da blockchain, vai aparecer o outro endereço mascarado. E se você tentar sair clicando, procurando o endereço real da pessoa, não vai achar. Só vai achar o endereço mascarado. Ou seja, os endereços não podem ser vistos por terceiros e nem a quantidade de valor enviado uns para os outros. Nem mesmo pode ser enxergado dentro da blockchain por terceiros, a não ser, como eu disse, quem tem o endereço e quem vai pagar para o endereço. Somente essas duas pessoas envolvidas vão saber quem está mandando o que para quem. Governos, empresas, qualquer coisa que for tentar fuxicar aqui e ver o que você está fazendo, só vai enxergar esses endereços mascarados que ninguém sabe qual é o endereço real, ninguém pode ver o valor e ninguém sabe se essa pessoa aqui, ninguém sabe se essas pessoas aqui, enviaram bitcoins, ninguém sabe se essas pessoas aqui enviaram DPix, ninguém sabe que se essas pessoas enviaram dólar USDT. Não dá pra saber, não tem como saber. Porém, mesmo todo esse anonimato aqui, ele ainda confere uma coisa importante. Se caso pessoas precisarem averiguar transações, por exemplo, eu recebi esse link aqui de transação para confirmar a transação. Eu sou a pessoa que criou a transação, eu sei esse endereço. A pessoa que me pagou também sabe esse meu endereço real. Então, como nós podemos enxergar o endereço mascarado, somente eu e quem me pagou sabe o endereço original. Se eu sei o endereço original, eu tenho aqui o endereço mascarado. Então, nós dois somos as únicas pessoas que vai poder averiguar se o fulano A pagou para o fulano B. Porque nós sabemos o endereço real e sabemos que essa máscara é desse endereço real. Então, nós temos como nós confirmarmos a transação. Ou seja, somente as pessoas, o ponto A e o ponto B, os envolvidos na transação, conseguem identificar e confirmar que a transação foi do ponto A para o ponto B. Terceiros não. Então, quando o João da Silva tokeniza os seus R$1.000, ele vai receber, através da Liquid, o seu ativo. Somente a processadora de pagamento que tokeniza os reais vai saber o endereço do João da Silva, por exemplo. Só que essa empresa é internacional e descentralizada, ninguém sabe onde essa empresa está. Nem mesmo, por exemplo, a empresa, o banco que processa o pagamento, que recebe o Pix lá de R$1.000, nem aquela empresa sabe esse endereço aqui do João. Então somente a empresa que tokenizou o ativo vai saber onde foi o DPix do João, ou que o João comprou através desse DPix. Ou seja, não há como governos nacionais, como empresas internacionais, porque ninguém sabe aonde está situada, por exemplo, a empresa DPix.info que tokeniza esses ativos. Então você tem a privacidade de valor, a privacidade de ativo, a privacidade de endereço, e o que é feito de identificação é completamente legal e aceito no Brasil, por exemplo, pelas normas de COAF, pelas normas de questão que fazem a cobrança de conhecimento de cliente. Por quê? Porque o próprio Pix já tem o nome completo e o CPF da pessoa, certo? Você, quando criou a sua conta no seu banco, já bateu foto da sua cara, já deu o seu nome, já deu a idade, já deu tudo pro banco, certo? Então, quando você paga um Pix, o Pix já tem os seus dados. Porém, a única coisa que é vinculada aos seus dados será na troca de reais por reais no DPix. O que acontece com o DPix depois, ninguém sabe. Nem eu sei, nem o banco sabe, nem a Muse sabe, e só Deus e você sabe, certo? Então, isso é aprovado, está corretamente feito dentro da lei. Só que é entregue a você, como eu disse, a privacidade do dinheiro físico
no mundo digital, simplesmente porque utilizada a tecnologia de mascaramento e privacidade de transações confidenciais da rede Liquid. Então, como eu disse para vocês, a Muse é a ponte que oferece a tecnologia para você fazer esse tipo de transação. Então, quando você estiver dentro da rede Liquid, você poderá receber os DPix, caso você queira. Você poderá trocar esses DPix por outros ativos dentro da carteira, ou no próprio ato da compra, você vai poder programar. Por exemplo, eu quero pagar um Pix no DPix, mas eu quero que já caia Bitcoin para mim. Eu quero pagar um Pix no DPix e quero que já caia para mim dólar, o SDT. Eu quero pagar um Pix no DPix, mas eu quero receber outra coisa que não é DPix. Então, você tem todas essas opções dentro da wallet através da rede Liquid. Porque, por exemplo, quando você paga um Pix nesse sistema, mas quer receber outro ativo, vai acontecer uma transação de tokenização, o seu reais vai ser transformado primeiro em DPix. Dentro da sua carteira, quando essa parte do sistema você não enxerga. Quando o DPix chegar na sua carteira, ele vai ser trocado já pelo comando que você programou dentro da sua carteira. Lá, só por você ter escolhido comprar Bitcoin ou Bitcoin Liquid, ele vai ser convertido para o ativo que você quer depois que o DPix saiu lá da tokenizadora. Ou seja, acontece tudo dentro do lado do usuário. Então não tem como rastrear, é uma coisa que é totalmente privada sua. Através desse sistema que é simples, você vai poder acessar qualquer ativo depois de DPix, sem o governo, sem ninguém ficar enchendo a sua paciência e devolvendo a você a mesma liberdade da analogia do dinheiro físico no mundo digital. Porque o mesmo problema que você pensa assim, mas o Pix tem meus dados, etc. Bom, quando você saca dinheiro vivo no caixa eletrônico, o banco também sabe que você sacou o dinheiro, porém ele não sabe o que aconteceu depois. Quando você lida com o dinheiro vivo, adquire patrimônio com o dinheiro vivo, etc., quem tem a responsabilidade de relatar esses bens ou esse dinheiro é você é o próprio cidadão ou usuário desse dinheiro. Então, a mesma coisa acontece quando você tokeniza os seus reais e adquire outros ativos através desses reais tokenizados, ou pelo sistema de tokenização, que é o quê? Se você adquirir Bitcoin, se você adquirir o SDT, adquirir qualquer outra coisa, quem vai ter a obrigação de custodiar, vai ter a obrigação de reportar qualquer dessas coisas, será você. Como eu citei anteriormente para vocês aqui, a tokenizadora de ativos do DPix é uma empresa internacional, ou seja, a Muse, nem as instituições de pagamento e muito menos essa empresa do DPix, elas não fazem custódia de ativos. Por quê? Elas não fazem custódia, porque assim que você paga, ela cria DPix com o lastro de reais que você pagou no banco e já envia para você, cria para você no endereço teu. Ou seja, é assim, criou DPix para você com o lastro dos reais do banco que você deixou dentro do Brasil. Então, esse DPix poderá ser transformado nas coisas que eu disse para você, Bitcoin, USDT, Bitcoin Liquid, etc. de ativos, e estará na sua custódia, somente tendo a questão do registro que você transformou reais em reais digitais e nada além disso. Então, por exemplo, na Muse Wallet você tem a capacidade de fazer duas coisas, que é o quê? Além de você mesmo poder comprar ativos para você direto no Pix, sem ter que bater foto da sua cara, levar vovô para prova de vida, em cartório, nada desse tipo de burocracia, simplesmente você vai comprar o seu ativo, vai receber lá, acabou a conversa, perfeito? Então, na Wallet da Muse também tem como, por exemplo, pessoas, MEIs, pequenos empreendedores receberem pagamentos através do pagamento do Pix da Wallet. Olha só que interessante, né? Então, por exemplo, você MEI, você é pequeno empreendedor, você é empresário, que tem um restaurante, que tem um bar, que tem qualquer negócio, corta cabelo, é barbeiro, etc. Você pode usar o Wallet para receber pagamento. E quando a pessoa for pagar o Pix, vai aparecer lá, em vez do seu nome completo, o CNPJ da tua empresa, para a pessoa poder jogar no busca dados aí na internet e poder sequestrar você e teus filhos, né? Vai saber, vai querer ver que você tem um saldo bom no banco, né? Já que bancos como o Banco Neon vazou os dados de muitas pessoas por estarem cagando para a privacidade das pessoas e não criptografar nada dos dados delas, né? Então, se você quer se livrar de problemas como esse, principalmente, vai poder usar a Wallet da Muse e ver como que funcionaria isso. Da mesma forma que o João da Silva tokeniza os seus reais para transformar em ativos para ele, se um empreendedor receber pagamentos via carteira da Muse, como que funciona o processo? Como tá aqui, por exemplo, na imagem. A pessoa que paga o Pix, o que acontece? Essa pessoa que pagou o Pix pro comerciante que tá aqui do outro lado, o que tá acontecendo? A pessoa pagou o Pix, o banco tem usado essa pessoa fez um pagamento através do Pix da DPix. Ou seja, essa pessoa aqui não precisa nem saber usar a DPix, ela não precisa nem conhecer Bitcoin, nem saber o que é. Ela simplesmente, para ela, é uma experiência só de pagar um Pix normal e acabou. Essa pessoa pagou o Pix, é registrado que essa pessoa fez uma tokenização de reais que foi feita como o quê? Foi feita um gateway de pagamento. Você utilizou o DPix como uma tecnologia de ponte
para você, comerciante, receber seus pagamentos. Então você vai poder escolher receber esses reais em reais de Pix, ou vai poder escolher, por exemplo, receber esses reais tokenizados e convertir em Bitcoin na sua wallet, ou convertir em outro ativo dentro da sua wallet. Então, da mesma forma que o governo apenas sabe que quando você compra de Pix, você tokeniza reais normais para reais digitais, essa pessoa aqui tokenizou os reais digitais dela porque você quis que isso acontecesse, porque você, comerciante, usou a Muzi Wallet e escolheu receber os reais tokenizados do seu lado. Então, até aqui, aonde os reais que foram pagos foram tokenizados, o banco sabe que a pessoa tokenizou os reais. Agora, a partir do momento que o DPix é criado e o que acontece com ele na sua carteira, se ele foi transformado pela programação da carteira em Bitcoin, em dólar, etc., eles não podem ver e não têm acesso. Por quê? Porque você escolheu receber um real tokenizado, e se esse real tokenizado foi convertido ou não por você, é uma responsabilidade exclusiva sua, certo? Então, essa é uma liberdade, uma proteção que a carteira da Muzi Wallet vai poder, de certa forma, assim, vamos dizer assim, acho que gerencia muito dano que às vezes pequenos comerciantes têm com Pix, né? Por exemplo, existe muito golpe com Pix, então todos esses tipos de problemas vão se recair lá para o quê? Para a empresa processante de pagamento lidar. Então, é uma segurança a mais para os pagamentos do comerciante, perfeito? Então, como eu disse, o DPix trabalha como uma tokenizadora de ativos no exterior e as regras de reporte de entidades internacionais ficam por conta do utilizador da plataforma. Ou seja, não existe nenhum reporte dessas transações para o governo. Porque, como eu disse para você, como a tokenizadora de ativos é internacional, então mesmo aquela tokenizadora, ela não tem nenhuma lei que obrigue ela. A lei do Brasil vale no Brasil. Não tem como, por exemplo, um juiz do Brasil querer fazer uma lei do Brasil valer em outro país, porque existe uma coisa chamada soberania e tem a jurisdição de cada país, certo? Então, o que existe de conhecimento em lei sobre isso é o seguinte: caso usuários que façam compras ou negociem com criptomoedas que não são feitos por empresas dentro do Brasil, essas empresas internacionais, elas não reportam transações pelo governo do Brasil. Então, pessoas que negociam com esses ativos, elas mesmas têm a obrigação, se elas quiserem ou não, depende do risco que ela quer tomar, elas podem reportar por si mesmas esses ativos para uma declaração de imposto de renda anual. Então, o outro caso é o seguinte: as processadoras bancárias, por exemplo, que é a processante de pagamento que recebe os reais que fica no Brasil em lastro para emitir o DPix, essas empresas, elas não têm a obrigação de fazer reporte das transações das pessoas. Por quê? Porque como existe um limite de transação diário limitado a R$5.000 por CPF ou CNPJ, esse limite é um limite que fica abaixo de um valor que obriga elas a reportarem as transações. Ou seja, por exemplo, se essas empresas fornecessem valores maiores para que as pessoas pudessem negociar por cada CPF e CNPJ, elas teriam que reportar sua transação automaticamente para o órgão do COAF ou para o Banco Central ou algum órgão que fique vendo toda hora com a lupa em cima de você o que você está fazendo. Então, além da privacidade já do DPix, da rede única, etc., a processante de pagamento se limita a processar esse limite máximo diário por CPF e CNPJ de R$5.000 para que garanta a sua privacidade e também para que essas empresas processadoras de pagamento não fiquem entupidas de obrigações burocráticas de ficar reportando transações de milhares de pessoas, que é uma coisa que tem um alto custo para essas empresas. Então, você consegue, através do dinheiro fiduciário brasileiro, tokenizar ele, um ativo em reais digitais, que é um real digital que pode ser usado globalmente dentro de uma blockchain anônima. Então, da mesma forma que você pode tokenizar os seus reais do Brasil e tornar ele um real digital amplamente, vamos dizer assim, capaz de ser trocado por outros ativos, você também poderá, no momento que você quiser, como por exemplo, você como comerciante que está recebendo pagamentos e quer depois que esses pagamentos retornem lá do mundo cripto, do mundo Bitcoin, do mundo do DPix e da Liquid Network, você poderá converter eles de volta e sacar em conta bancária através do Pix, na sua conta bancária normal, para trocar esses ativos digitais para ativos fiduciários ou moeda corrente de volta, né, nacional do Brasil. Então, por exemplo, da mesma forma que você pagou um Pix lá para a Muzi, pro banco e transformou no ativo que você queria, caso você queira sacar reais, você manda de Pix para a empresa te devolve o dinheiro no Pix. É simples assim. Então, você pensa assim: nossa, mas se eu usar, por exemplo, uma carteira da Muzi que tem essa tecnologia e eu quero poder receber esse dinheiro e eu não quero receber cartinha da Receita Federal na minha casa, ferrando com a minha vida. Então, uma coisa muito simples pode ser feita. Por exemplo, os pagamentos que você recebe através do DPix, você está fazendo esses pagamentos e está recebendo esses pagamentos através de um gateway de pagamentos. É uma empresa que intermedia o meio termo dos pagamentos, certo? E ela é o quê? É um intermediário. Então, por exemplo, a DPix tem vários intermediários de pagamentos que fazem esse serviço de lastro para o DPix. Então, por exemplo, vou citar uma das empresas aqui que atualmente se chama Plebem, que esse nome desse banco pode mudar devido a alguma regulação do Bacen, etc. Pode mudar de nome, tá? Mas é só que a gente está usando num exemplo. Por exemplo, toda vez que a pessoa vai pagar um Pix lá,
ela tá vendo lá que vai aparecer no código Pix do banco dela, empresa PBank total, ela tá pagando para aquele intermediador lá. Então, o aplicativo da Muzi em modo beta, ele está sendo desenvolvido para quê? Para que você, em breve, possa estar vendo uma forma de poder identificar cada pagamento através desse intermediador de pagamento e poder emitir nota fiscal para você regularizar esse saldo, para que quando você precisar transformar os DPix em reais de volta no banco, você possa declarar isso em nota fiscal. Por exemplo, MEIs e pequenas empresas, muitas dessas pessoas, vocês sabem, por exemplo, emitir uma nota fiscal eletrônica pelo site do GovBR, que é uma coisa muito simples, é muito fácil. Então, notas fiscais não obrigam você a colocar o CPF na nota de quem pagou e não precisa identificar a pessoa que fez o serviço para você. Você simplesmente pode emitir uma nota fiscal eletrônica, sem CPF, sem o nome da pessoa que pagou, simplesmente citando o intermediário lá da Muzi do pagamento, do DPix, que por exemplo aqui é o Plebank. Você coloca ele como intermediário na nota fiscal e coloca lá o valor somatório que você recebeu no mês lá e emite uma nota para explicar que você recebeu o dinheiro desse lugar aqui. Ou seja, você consegue regularizar o saldo simplesmente, tranquilamente, porque se você declarar somatórios de saldos que realmente existiram e caíram lá na processagem de pagamento, o sistema financeiro pode uma hora falar assim: ah, João da Silva disse para mim que naquele mês tal caiu tantos reais lá pela intermediária do Plebank. Ele vai lá olhar naquele dia lá, ó, realmente caiu tantos pagamentos somatórios aqui em X reais. O cara falou que caiu X reais, bateu um com o outro lá, tá certo, beleza. O saldo do cara, do João da Silva, que sacou o DPix em reais de volta pra conta, tá tudo certo. Realmente o Plebank recebeu aqueles pagamentos lá, mandou um valor igual pro cara, tá tudo certo. Lógico, se você fizer a bobagem de ficar emitindo nota fiscal fria ou fazer esse tipo de coisa, aí é uma coisa por sua conta e risco, né? Porque daí você vai estar brincando com o sistema fiscal tributário do país, algo que eu não recomendo pra você, tá? Siga certinho tudo que o governo manda e não faça nenhum tipo de avacalhação, tá, pessoal? Então, uma última explicação. Você tem acesso a tudo isso através do aplicativo da Muzi. Porém, pelo que eu conheço dos desenvolvedores da Muzi, já que eu sou uma das pessoas que estava envolvido, já que a gente divulga, eu no caso divulgo, e mais outros canais, como por exemplo o canal do Abraham, o canal do Viajante e canais de outros parceiros que estão se colocando já em disponibilidade para estar falando da funcionalidade muito boa que essa carteira, que essa empresa está tendo, né? E acontece o quê? Recentemente eles tentaram colocar já o aplicativo deles nas lojas da App Store da Google Play Store, na Apple App Store, porém eles estão lá com as permissões de postar o aplicativo lá embargados no momento, porque, como eu disse para vocês, né, o aplicativo permite uma liberdade extrema com compras de ativos e intermediação de tokenização de reais, sem pedir fotinho da sua cara, fotinho do seu útero, para levar papaizinho e vovô para comprovar a prova de vida, toda aquela burocracia insuportável que todo mundo odeia, não pede nada disso. Então, essas App Stores aqui, como a Google e a Apple, não ficam muito contentes, né, e tem muito medo do sistema financeiro do Brasil, estão lutando burocraticamente para, vamos dizer assim, desacelerar ou evitar que o aplicativo seja postado oficialmente nessas lojas. Mas nada que impeça uma ferramenta soberana, né? Como por exemplo ter um código aberto que tem no GitHub, todo mundo pode auditar e baixar o aplicativo, e eles estão distribuindo o aplicativo deles ainda de qualquer forma, independente de App Stores censurarem ou tentarem barrar a publicação, você ainda está tendo acesso através direto do site para Android, podendo baixar lá. E se você tem iPhone, eles têm lá um link para acessar o aplicativo através do Test Flight, que é o quê? Um aplicativo de testes beta do iPhone. Então você vai poder clicar lá no site e vai poder ver, por exemplo, ali para baixar tanto no Android, tanto para baixar ali no iPhone. Por que usar o aplicativo da Muzi em vez de uma máquina de pagamentos para receber Pix? Bom, primeiro ponto, privacidade de verdade para MEIs e informais. Com o aplicativo da Muzi, MEIs, autônomos e até usuários pessoas físicas podem receber pagamentos por Pix sem expor dados pessoais, seus CNPJs ou chaves Pix. Desde a norma da Receita Federal de 15 de novembro de 2023, MEIs não podem ter mais nome fantasias em suas contas CNPJ, o que eliminou a privacidade de pequenos negócios e profissionais informais. Com a Muzi, sua identidade permanece protegida. 2. Acesso ao Bitcoin e dólar digital STT, direto e seguro. Receba Pix com um sistema mais privado e seguro do que o próprio sistema bancário. Com a Muzi Rede Liquid Network, seus recebimentos acontecem sem burocracia e com muito mais segurança. CNPJs hoje são proibidos de acessar diretamente criptos com Bitcoin ou dólar USDT, a menos que forneçam uma enorme quantidade de dados sensíveis para corretoras. Com a Muzi, o sistema de Pix, você recebe em real digital e pode converter em Bitcoin, dólar digital e outras moedas quando quiser, no ato do pagamento ou depois do pagamento. 3. Liberdade, privacidade e autocustódia. Com a Muzi e o DPix, você tem vantagens como: não há necessidade de cadastro para usar. Os pagamentos caem quase em tempo real direto na sua carteira. Você se torna seu próprio banco com a liberdade total sobre seus saldos e moedas. Pode trocar entre moedas digitais ou reais tokenizados a qualquer momento.
Lembrando, as transações possuem limites inteligentes para a segurança, como R$5.000 por dia por CPF ou CNPJ. E o melhor, todos os recebimentos podem ser contabilizados facilmente para a emissão de notas fiscais. Por exemplo, se um usuário emitir recebimento via DPix ou uma compra de DPix emitindo uma nota fiscal eletrônica utilizando contas processantes de pagamento do DPix, como por exemplo a empresa como a Applebank, após receber seus DPix, poderá então utilizar a Applebank como intermediador na nota fiscal. Ou seja, você recebeu seus pagamentos intermediado pela processante de pagamento, o que declara os seus saldos legalizados ao fisco quando você precisar receber esses saldos de DPix transformados em reais de volta numa conta através de DPix. Porque afinal, DPix são reais tokenizados, sem ganho de capital envolvido. 4. Proteção contra abusos e censura digital. Tokenizar seus reais e operar com criptomoedas via MUSE garante que seus saldos não podem ser bloqueados, nenhuma conta pode ser congelada, e nenhuma autoridade pode rastrear ou controlar suas transações. Mesmo em cenários extremos como perseguição política ou medidas autoritárias digitais, você continua podendo receber e pagar 24 horas por dia, dentro e fora do sistema bancário tradicional. A MUSE protege sua liberdade financeira, mesmo diante de projetos como o Drex ou o crédito social. Pergunta é, e quanto custa tudo isso? Bom, digo-lhe, 0 mensalidades. Você instala a MUSE Wallet em qualquer celular simples, usa o modo comerciante e transforma a carteira numa maquininha de Pix. As únicas taxas são intermediação da MUSE a partir de 3.000% da taxa e valores a partir de R$20. Taxa da rede Bitcoin e processadoras terceiras pelo Pix. E também, quanto maior o valor transacionado, menores as taxas. Então é simples assim. Privacidade, liberdade, total controle sobre o seu dinheiro, sem interferência de banco, sem confisco, sem vigilância. Tudo isso garantido não por promessas, mas pela tecnologia criptográfica de Pix com sua tecnologia da rede Liquid Network. Alce sua liberdade. Alce aqui, alce agora. MUSE. E caso for usar o aplicativo da MUSE, então, insiram ali lá no menu de configurações da Wallet, vai estar escrito aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado provavelmente, o cupom IANI. Simplesmente você escreve IANI, Y-A-N-I, tudo maiúsculo. O que vai acontecer de legal para você? Você vai ter 15% de desconto lá nas taxas da MUSE Wallet em tempo integral e vitalício para você, hein? É isso, meus caros senhores e senhoritos. O agorista, o contra-economista, agora ele tem uma ferramenta em suas mãos para tanto se libertar e realmente ter algo que ele vai poder apertar um botão num programa digital que realmente vai mudar alguma coisa na vida dele, em vez de que ficar apertando o botão em caixinha mágica de 4 em 4 anos, né? Porque nada como que realmente muda a tua realidade, como você desnutrir e deixar morrer de inanição um grande parasita que somente serve para manipular a sua vida, a vida da sua empresa, a vida da sua família. Então, hoje aqui eu trouxe o conceito básico do algoritmo sobre a contra-economia, que é algo que o brasileiro já tem e age de forma inconscientemente sem nem saber o que se trata. Então, eu aconselho vocês a lerem um pouco, né? Entender um pouco sobre o Edward Conklin III e ler mais um pouco sobre contra-economia, tá? Porque quando você está num cenário que você não pode reagir com violência, você não pode, por exemplo, rebater uma agressão violenta de um ente gigantesco no mesmo nível de violência que ele te agride, porque ele tem o monopólio da violência. Então, existem as formas pacíficas de combater isso, e uma delas é a forma de você fazer isso com a contra-economia, sabotando o próprio Estado em si, nas suas políticas maléficas, através da contra-economia, ou seja, deixando ele drenado de financiamento. Então, hoje fui eu aqui, Ian Kirigaia. Espero ter conseguido passar perfeitamente a mensagem para vocês. Hoje, a escolha de vocês está aqui nas mãos de vocês e a oportunidade também de poder começar a libertar a vida de vocês. Então, a questão a gente discute sempre, vamos falar de problemas, mas uma hora a gente tem que vir, alguém tem que trazer a solução inicial para esses problemas, né? Então, a ferramenta tá aí e a solução pode se iniciar por aqui. Então, desejo a todos vocês uma ótima vida. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.